Bem, quero agradecer, principalmente aqui nessa mesa, aqui, a Embaixada dos Países Baixos, né, que está apoiando a vinda da Karin Laís aqui para o Fomenta Cine, para poder fazer essa fala. Elas vão falar mais especificamente da experiência delas com o Berbaus, que é um fundo dos Países Baixos, que eu acho que todo mundo tem vontade, né, de alcançar esse fundo, inclusive as inscrições estão abertas, então é aquele momento para pegar as dicas preciosas para a submissão dos projetos em desenvolvimento. Até 1º de setembro, né, se eu não me engano, a inscrição? É isso, ó, confirmou ali, até 1º de setembro a inscrição, então ainda está dentro para formatar o projeto, apesar de que é bem robusta a inscrição, mas a gente já vai falar um pouquinho mais dela. Eu queria só aproveitar para fazer novamente falar do curta da Laís Santos, que vai passar a partir de amanhã, aqui às 8h30, na sessão de 8h30, o Infantaria. Não perca a sessão desse curta, né? Inclusive com a presença dela aqui, se quiser trocar uma ideia, aproveita que ela está por aqui, em Brasília, diretamente de Maceió. Bem, eu vou aproveitar aqui, que já está a Karen do meu lado. Ah, você quer fazer a apresentação, né? Será que a apresentação... Tá bom, a Laís está com o microfone ali, vamos começar com a Laís. Laís, se você já puder dizer qual foi esse seu projeto, o que foi contemplado no fundo, como foi esse processo. Bom dia, gente. Prazer estar aqui. O meu projeto é um longa-metragem chamado Marina. Desculpe que eu... se pudesse apresentar... Vamos fazer primeiro uma rodada de apresentação? Me desculpe, gente, aí a foto de... porque eu pensei que não faz sentido. Se você pudesse apresentar, depois a Rafaela, a Karen, aí você puder dizer um pouquinho as palavras do seu projeto. Desculpa te interromper. Claro. Eu sou Laís Santos Araújo, eu sou realizadora de Maceió, tenho uma produtora audiovisual chamada Aguda Cinema. Tenho 2 projetos de longa-metragem, o Marina, que foi contemplado pelo Herbert Balls e depois financiado pelo Arranjos Regionais, e o Infantaria, que é um projeto do mesmo universo do curta, que foi contemplado pelos novos realizadores. E tenho 2 curtas também, o Infantaria, que agora foi para Berlim, foi premiado na sessão dele, que é o Generation, e o Como Ficamos da Mesma Altura, que estreou em Roterdã em 2020. Perfeito. Eu sou Rafaela Camelo, eu sou diretora e roteirista aqui de Brasília, sou formada em audiovisual na UNB, e tenho, enfim, todo, acho que, o meu imaginário, minha carreira, assim, relacionada ao universo do Centro-Oeste. Eu tenho três curtas que passaram por festivais nacionais, internacionais, e que foram muito importantes na trajetória agora que está me levando ao longa-metragem. Eu vou falar especificamente desse curta de 2018, que eu acho que foi o que deu esse start maior para o longa, que a gente vai filmar agora em novembro e dezembro, que chama Sangue do Meu Sangue, um longa-metragem que foi premiado pelo Novos Realizadores, aqui pelo Fundo também de Apoio à Cultura do Distrito Federal, e que recebeu esse desenvolvimento da novela Aquitânia. Uau! Gente, vocês são maravilhosos, hein? Então, meu nome é Karen Suzane e eu sou diretora cinematográfica. Vou dirigir meu primeiro longa agora, nesse final de ano, início do ano que vem, ainda estamos estudando essa possibilidade. O longa chama 4 Meninas, né, que foi que ganhou o fundo do Herbert Balls. Eu já dirigi também alguns outros filmes. A minha empresa é vocacionada, então eu sempre estou tentando levar narrativas pretas, né, tipo para as telas de cinema e para a televisão. Eu dirigi uma série documental, co-dirigi, né, uma série documental para a GNT, que se chama Negro Muro, está disponível na Globoplay, se vocês tiverem interesse, podem lá olhar o meu trabalho também. E é isso, tem uns curtas que eu amo muito, porque acho que curta-metragem é uma coisa muito pessoal, é muito íntima, né, da onde você tira, às vezes, as ideias do seu coração, assim. E é isso, estou aí nessa caminhada, quanto diretora, tecendo essa arte que é fazer cinema, né, que é tão bonito. Enfim, é isso. Obrigada. Agora vamos passar ali para a Laís, para ela contar agora, finalmente, como foi essa experiência com o Fundo Berbaus. Eu fui selecionada, meu projeto foi selecionado pelo Herbert Balls em 2019, um pouco antes da pandemia. A gente estava até falando sobre isso agora, né, porque boa parte dos eventos que vieram com o Herbert Balls acabaram acontecendo online por causa da pandemia, mas
Era um projeto que eu já estava desenvolvendo há um tempo. Eu tinha participado do Porto Iracema das Artes, que, inclusive, recomendo muito para quem quer desenvolver projetos. É um laboratório de Fortaleza, um laboratório do governo do estado de Fortaleza, incrível. No meu ano, as tutorias eram de Sérgio Machado, Carinha Inus e Nina Cópico. Então, deu uma super... O projeto cresceu imensamente. E, quando eu saí de lá, ele abriu muitas portas, porque eu sou jornalista. Então, eu não venho do mundo do cinema. Eu não conhecia muitas pessoas do cinema e participar desse laboratório abriu muitas portas, inclusive para encontrar produtores para produzir o filme. E aí foi com esses produtores que eu conheci após o laboratório, que é a Carnaval Filmes de Pernambuco, junto com a minha empresa Aguda Cinema, que a gente inscreveu no Robert Bosch. É um filme que trata muito da minha cidade de Maceió, do ponto de vista de um adolescente de 14 anos, na beira dos 15, mas mostrando um pouco como Maceió é para mim, né? Era para mim, pelo menos naquele momento do ensino médio, que é uma cidade extremamente violenta, segregada, mas nem tão violenta para todo mundo, nem tão segregada para todo mundo, mas uma cidade muito complicada de você viver. Então, é uma adolescente que está passando por esses processos de amadurecimento adolescente em uma cidade que não permite essa vida plena. Então, vão acontecendo várias coisas. Um filme é uma tragédia, é um filme violento, porém, do ponto de vista dessa menina. E a gente foi escrever o filme em 2019. Era um filme que, como eu disse, veio desse desenvolvimento, e eu acho que contou muito. A história está muito bem desenvolvida no sentido começo, meio e fim, tem uma boa estrutura narrativa, ao mesmo tempo que eu tinha produtores que tinham realização de vários outros longas acoplados ao desenvolvimento. Porque, particularmente, eu tinha feito um curta documentário, alguns experimentais, e eu tinha esse curta de ficção que eu ainda não tinha lançado. E aí eu coloquei esse curta porque eles pedem para você colocar o seu material prévio na inscrição. Então, não era um curta que tinha sido exibido em muitos lugares. Aí, na inscrição, eles acabaram gostando do curta, sugeriram para a curadoria de Roterdã. Foi por isso que o curta foi exibido em 2020. Mas eu acredito que o que contou muito foi a história estar bem desenvolvida em termos de... Dá para você ver que a história tem uma boa estrutura, além de ter... eu gosto dos temas da história, então eu posso dizer isso. Assim, eram temas interessantes com uma boa estrutura, porém também com uma boa equipe de produção que, de fato, tinha uma capacidade de realização. Então, eu acho que foi essa aposta, em apostar numa pessoa que não tinha uma trajetória muito bem estabelecida, que era eu, e meu co-diretor, Petros. É um filme que é uma co-direção, com produtores que estavam apostando. Eu acho que isso foi a base do meu projeto. Passar adiante? Não, é bem interessante você compartilhar, né, que essa estratégia, porque muitas vezes, né, as pessoas ficam desestimuladas a inscrever por falar, poxa, eu não tive um filme que circulou, né, sei lá, não sou do eixo, ninguém me conhece, assim, como é que eu vou alcançar, né? Então, acho que é interessante você compartilhar essa experiência, porque é possível que ali eles estão vendo, estão procurando, né? É um lugar que eles estão procurando novos talentos mesmo e abertos a isso, né? Inclusive, eles citam que eles querem diretores de primeiro ou segundo longa, especialmente primeiros longas, né? E eles buscam o que eles chamam de sul global, é o termo que eles usam muito, assim, né? Que são países como a América Latina, Ásia. E eles realmente, eu pude perceber no processo que eles, de fato, leem todos esses projetos, assim, porque não tinha nada no meu projeto, nenhum nome particular, o meu nome, o nome do outro co-diretor, que chamava atenção, que você já poderia dizer, não, vamos ler esse projeto porque ele vai ser legal. Eles leram, você passa para uma segunda fase. É uma outra dica que eu posso dar, assim, você começa o projeto na inscrição com um projeto menor. Você manda uma sinopse, que eu acho que é 1 ou 2 páginas, que é muito importante você mostrar na sinopse, não apenas o tom do projeto, mas que o projeto, você consegue enxergá-lo enquanto uma história de começo, meio e fim, saber contar nessa sinopse isso. Você manda uma carta de intenção do mesmo tamanho e uma logline. Eles não pedem muita coisa no começo. Mas, se você passar para a segunda fase, você tem que mandar um dossiê gigantesco, enorme. Assim, você tem que mandar um argumento, tudo em inglês, um argumento de muitas páginas, né? Eles dão um limite, assim, é bom você usar, eu acredito, um limite para você contar detalhadamente a história e, mais importante, visualmente, né? Contar a história e a estrutura, mas contar ela de um modo visual, não apenas assim o que está acontecendo, mas fazer, acredito eu, eles conseguirem visualizar tanto esse ambiente que, muito provavelmente, quem está jogando não conhece. Tenho certeza que ninguém sabia o que era Maceió, por exemplo, enquanto eu estava escrevendo. Então, tem que ter
essa delicadeza de apresentar sem, ao mesmo tempo que você está construindo cenas. E eu recomendo também deixar esse dossiê o máximo possível pronto, porque você tem pouco tempo para mandar ele completo. Então, não adianta você inscrever a primeira fase, ser chamado para mandar o dossiê e ter que fazer as coisas depois, talvez, na carreira. Então, deixar todo esse material preparado e só dar uns ajustes. E qual etapa que estava o seu projeto quando você mandou? A gente não tinha financiado o projeto, eu tinha acabado de voltar desse laboratório de Fortaleza, que é o Porto Iracema das Artes. Então, era um projeto que tinha um primeiro tratamento do roteiro, que, como para mim, pelo menos, como todo primeiro tratamento, quando você relê, você acha muito ruim, assim. Você vê que ele não está muito bem, que tem muita ideia, mas nada muito sólido, assim, não tão sólido, eu acho. Mas ele tinha um argumento melhor desenvolvido do que o filme enquanto cenas, assim. Então, eu tinha um argumento inteiro. A gente fez toda uma tradução disso para mandar. E, por causa desse laboratório, que é um laboratório de 6 meses, muito exigente, assim, de tudo que você tem que fazer, extremamente exigente. Então, eu tinha, assim, eu já conhecia, eu posso dizer que eu conhecia o meu projeto profundamente. Ele não estava num estágio pronto para rodar. Acredito que não está nem ainda, né? A gente vai rodar no próximo semestre, mas eu ainda tenho muita coisa para melhorar nele. Mas ele era um projeto sólido em termos de você ver uma história, ver por que a história é interessante e também ver por que eu tenho uma relação com essa história, eu enquanto roteirista e diretora, que eu acho que é uma coisa que também conta muito em qualquer laboratório que você entre, aqui ou fora. Saber por que essa pessoa que está dirigindo, por que esse roteirista que escreveu, é uma pessoa interessante para contar isso, eu acho. Então, de forma geral, o projeto tinha isso, ele tinha muito material em português, e, por conhecer muito bem o projeto depois desse processo, eu pude fazer essa curadoria do que seria melhor mandar. E um mood board, que é muito importante também, você ter um projeto visual, só com várias imagens, assim, um projeto corrido, um PDF, que mostre o tom do seu filme, com imagens de referência. De preferência, acredito eu, imagens que não sejam imagens de outros filmes, mas imagens assim de ensaios fotográficos, de recorte de jornal, para que você consiga criar uma identidade do seu filme sem necessariamente se apropriar de imagens que já foram feitas no cinema. Legal. E você desenvolveu esse mood board também no Porto Iracema? Comecei no Porto Iracema e até hoje eu fico mexendo nele, assim. Mas eu comecei no Porto Iracema, um mood board de mais ou menos umas 15 páginas. Eu gosto muito de escolher quando a foto, por exemplo, não tem a cor que eu acho que tem a ver com o filme que eu estou contando, eu vou lá, mexo, eu coloco assim uns bloquinhos, pego uns retângulozinhos e coloco o que eu acho que vai ser a cor do filme, assim, em determinados momentos. E eu aproveito para deixar esse mood board também condizente com o que eu falei na minha carta de direção. Então, se eu estou contando que o filme ele vai ser nessa linguagem, eu procuro tais planos, eu procuro tal estética, eu tento fazer com que, de alguma maneira, o mood board tenha isso e também tenha algumas imagens que representem esses personagens principais, para a pessoa conseguir começar a construir essas imagens. Especialmente, né, no caso, eu coloquei algumas imagens de Maceió. Eu peguei, como o filme tem crimes acontecendo durante o filme e tal, eu peguei recortes de crimes de verdade que aconteceu em Maceió, fotos sobre imagens da parte turística de Maceió, por exemplo, para a pessoa para tentar passar essa dimensão de que é esse lugar que eu acho lindíssimo, exuberante, super tropical, mas é extremamente outra coisa se você conhece ele bem, né? Então eu fazia esse contraste. Interessante. Eu vou passar aqui agora para a Karen, porque eu acho que vai ser interessante fazer essa dobradinha Uberbaus, aí depois a gente, ao fim, chega com a Rafaela para ela contar a experiência com a novela Ictane, que é bem distinto, né, com a experiência do Uberbaus, e é bom a gente passar essas duas experiências para ver. São duas estratégias diferentes aí de buscar financiamento. Legal. Então, eu só preparei uns slidezinhos para eu me guiar, que é importante, eu acho. E não tem como eu falar de 4 meninas sem falar da Clara, né, que eu acho que é uma grande parceira criativa minha. Eu gosto muito de dirigir, eu sou apaixonada pelo que eu faço, e Clara gosta muito de escrever. Então, o 4 Meninas é um longa que é a nossa terceira parceria, né? Então, a gente desenvolveu
Quando eu fui fazer A Mulher que eu tinha 3 páginas de roteiro. E aí eu falei, Clara, me ajuda aqui com essa narrativa do curta? Aí ela me Claro, ajudou. foi qual edição que você foi contemplada para? Foi 2022. A gente foi contemplado em 2022 e aí nesse ano a gente fez a gente fez tudo em 2022. A gente mandou em 2021 e fomos para lá em 2022. Enfim, é isso. E aí, enfim, aí Clara escreveu o 4 Meninas, me mandou e falou, ó, eu tô com esse roteiro aqui, eu tô querendo fazer. E eu, assim, enquanto diretora, como eu disse para vocês, a minha empresa é vocacionada, então, para mim, ter protagonistas mulheres negras importa e muito. E aí, pode passar para o próximo. Quando eu vi a história, eu fiquei assim, emocionada. Eu falei, nossa, que potente, né? Então, aí a gente começou a entender melhor. Pode ser elementos... pode ser esses aí, os elementos do Lab, né? A gente começou a entender melhor algumas estruturas, assim. E aí, o Hubert Bals, geralmente, né, todos os projetos são selecionados, geralmente são primeiros projetos, então, são ali, geralmente é uma pessoa que está começando mesmo, então, assim, se vocês estão começando, mandem o projeto, porque eu acho que isso é uma ótima oportunidade para desenvolver o roteiro. E com dinheiro é melhor ainda, né? Então, no meu caso foi diferente, porque Clara é roteirista e eu sou diretora. Então, chegamos nós duas lá no laboratório. E, às vezes, era engraçado, porque as pessoas achavam que... às vezes, eu era diretora e roteirista, eu falava, não, gente, eu estou dirigindo. Então, tinha esse fragmento, né? E que eu acho muito importante, porque o filme ele fala disso. O 4 Meninas é um projeto que se passa em 1885, então é um projeto de época, né? Onde a gente está falando de 4 mulheres que estão passando por um processo de... 4 meninas que estão passando por um processo de escravização, né? São escravizadas, e que querem fugir. Então, e aí elas fogem, e as meninas brancas, nas quais elas têm que tomar conta, fogem também, junto com elas, porque descobrem. E aí elas ficam numa casa. E aí é onde tudo acontece, né? Porque, teoricamente, essas meninas precisam passar por esse conflito para se unirem. E eu falei, genial, é isso aí. É uma coisa essencial. Eu acho que a humanidade precisa de temáticas substanciais, né? A gente precisa de estar falando de narrativas que ensinem, que contemplem também a unidade entre as pessoas, né? E falar disso num período de 1885 é maravilhoso, porque a gente não tem isso registrado, né? E aí ainda ir para um fundo internacional na Europa é mais maravilhoso ainda, porque todo esse processo também veio de lá. Então, é muito importante entender a estrutura desse projeto e por que eu gostei tanto dele e me senti tão desafiada a levar isso para frente. Então, assim, se vocês têm temáticas que são urgentes, que são preciosas para vocês e para o mundo, mandem para o Hubert Bals, que vocês serão fortes candidatos, assim, candidatos. Enfim. E aí eu queria falar um pouquinho sobre todas essas coisas que o laboratório traz, né? Que é esse processo de reuniões, de encontro com coprodutoras, de pitching. Então, a gente constrói muita coisa. Eles fazem a gente construir, por exemplo, um plano de marketing, né? Então, a Clara fez muito mais, assim, participou mais assiduamente, porque eu estava em paralelo dirigindo outros projetos. Então, ela estava ali mais... mas eu ia para todas as reuniões, tá, gente? As que eu não ia era só porque realmente não tinha como. Mas, assim, estava lá. Então... foi muito legal. E o nosso projeto também passou em outros laboratórios aqui no Brasil. Passou no laboratório da Nicho 54. Então, é muito importante que vocês mandem para laboratórios de desenvolvimento mesmo. E, se conseguir o Hubert Bals, é melhor ainda. Porque, quando você manda o... coloca lá nos passos, porque eu acho que vai dialogar muito com o que a Laís fala. Laís já explicou mais ou menos que é isso, né? Tipo, são processos... Pode passar mais um pouquinho? Aí. É um processo... de 2 fases. Então, o que eu acho que é mais... Eu coloquei assim, o que eu achava mais importante nesse processo, né? Vocês precisam se atentar realmente a ter o argumento e a sinopse bem traduzidos. Então, assim, traduzam, caprichem na tradução. Uma planilha orçamentária e um cronograma, que isso realmente, acho que eles pedem na 2ª fase, se eu não me engano, o cronograma. Mas é importante entender, o que eu vou fazer nesses 6 meses, junto com o laboratório, né? Então, assim, como que eu vou fazer? Aí, eu e Clara, a gente não tinha produtora executiva. Oi, desculpa. Desenvolvimento. Porque a gente...
Porque, às vezes, a gente acha assim, o filme... Enfim, quando ele está sendo desenvolvido, ele precisa ter uma organização. Então, assim, a Clara precisava de ter um tempo, né, para entender a opinião das outras pessoas que estavam ali envolvidas no projeto, né, que a gente tinha uma consultoria com a Renata Martins. Então, a gente contratou uma consultora e ela tinha esse tempo. Então, ela precisava consultar, reunir com a consultora, né, a gente reunia junto, eu e ela, entendia o que ela falava e depois ia lá para a estrutura narrativa e entendia esse filme cada vez mais. Então, em paralelo, a gente vai fazendo o plano de marketing, o design de audiência, essas coisas todas. E as atividades do programa do Robert Baus. E aí eu acho que é legal também, antes de tudo, quando vocês estão ali com o primeiro argumento, a sinopse, procurem uma produtora ou produtora executiva. Por quê? Porque isso é muito importante, né? A produtora executiva, né, a pessoa que vai ali dar também esse tom de quanto custa esse filme, né? Porque assim, eu tenho várias ideias, mas quanto que custa já é uma outra coisa, né? Então, eu e Clara, a gente foi assim, sabe aquela parte do filme que a gente vai tentando conseguir as coisas e vai tomando uns não? A gente tomou não de muitos lugares, assim. E está tudo bem, eu acho que isso é o processo. A gente não é ninguém na fila do pão, porque a gente está começando. Então, a gente tem que tentar. E aí, a partir do momento que vem um selo como o do Robert Baus, as pessoas começam a olhar para você e começam a entender que, tem uma credibilidade. E as produtoras começam a chegar em você. Então, assim, é um processo que, primeiro, a gente começa sozinho, mas já começa dialogando. Não tenham vergonha. Procurem as produtoras, porque alguém vai aceitar, entendeu? E, às vezes, o que a gente precisa é só de uma oportunidade, né? É só de um... Precisam disso também, né? Exatamente, tem isso, as produtoras precisam, né? Então, é legal também procurar uma boa ou um bom produtor executivo. No nosso caso, é o Marcelo, da República Pureza. E é legal, porque o Marcelo produziu um filme que, quando eu entrei na faculdade, A História da Eternidade é um dos filmes que mais me encanta na história do cinema. Assim, quando eu sentei ali, que eu vi aquele filme, eu falei, não, que filme lindo. E aí, agora, eu tive a oportunidade de trabalhar com o produtor executivo do filme que eu mais gostei do cinema brasileiro. Então, é uma coisa muito legal, né? Se você vai vendo, assim, a vida vai te dando alguns presentes. E aí, eu acho que a Laís falou muito bem sobre isso, sobre essa coisa da boa identidade visual, né? Contendo suas motivações. Ué, Karen, mas você não escreveu o roteiro? Cadê suas motivações? E aí é que está o grande desafio, né? Porque como que eu ia desenvolver um director statement, que é um documento importantíssimo, porque por mais que você tenha uma narrativa substancial, por mais que você tenha uma narrativa que seja pertinente a nível mundial, como é que você vai dizer quais são as suas motivações para dirigir aquele filme? Né? Porque Clara tinha as motivações dela para escrever. E eu? E aí eu fiquei pensando muito sobre isso. E ela falou, você tem que pensar mesmo. Aí eu fui refletir, e aí eu fechei meus olhos, e aí eu fiquei, tipo, o que é que eu faço? Por que é que eu estou dirigindo esse filme? E aí foi onde eu entendi que, para mim, fazer cinema é algo que vem de dentro, né? E importa muito, é muito sério para mim. Fazer cinema é uma coisa muito séria. Então, a narrativa, quando ela me encontra, eu encontro ela também. Então, é uma forma até poética de dizer, né? E eu gosto muito de poesia. E aí eu acho que trazer isso para dentro do cinema é uma tentativa minha, né? Então, por que não? Por que não aceitar? Por que não fazer? Então, acho que o director statement ele tem que vir de dentro. Assim, você tem que fazer uma jornada de autoconhecimento para entender suas motivações. Porque não é simplesmente quando você vai fazer um filme independente, você não está fazendo um filme independente porque, sei lá, alguém te contrata para fazer. Não, você está fazendo porque você quer fazer. E as pessoas precisam entender isso, a sua motivação, porque senão você não passa no laboratório, né? Senão não faz sentido. Por que isso é importante? Por que é importante trabalhar com pessoas de outros países? Né? Para a gente construir a unidade, que eu acho que é o que o mundo está precisando hoje. Então, isso faz parte do Director State. E, claro, que a Clara, ela me ajudou muito, porque, assim, num contexto quanto mulher negra, né, a gente, às vezes, vem para o mercado, a gente faz faculdade, a gente se capacita, mas, às vezes, a gente ainda falta um inglês, né, um domínio ali na escrita. Então, você vai precisar de ajuda, né? Eu não sei tudo. Então, ela me ajudou muito, assim, muitas coisas. E isso faz muita diferença. Então, a identidade visual é algo
extremamente importante. E ela conseguiu deixar essa escrita desse projeto muito redonda, assim, de você bater o olho e falar, nó, é isso, que bonito. Então, acho que foi isso que o pessoal lá gostou, né, do Hubert Bals. Bom, vou passar para o próximo, que eu estou falando. Vocês querem falar alguma coisa? Não sei. A ideia, depois, no final, a gente vai passar uma rodada aí com o microfone, né? Então, vamos tomando notas. Ai, que bom. É legal, né? Todo mundo prestando atenção, estou achando isso ótimo. E aí, ó, isso aí é o final do nosso processo, basicamente, né? Então, eles publicam para a gente, a Clara desenvolveu isso também, num plano de marketing para entender quem são essas pessoas que estão fazendo o filme, por que investir no filme. Então, os próprios produtores lá do Cinemark já tinham acesso à página do filme, que foi construída durante o laboratório. Então, assim, é muito importante pensar isso, entender quem são as pessoas que estão fazendo, entender que a gente já tinha 75% do orçamento. Isso atrai, né, pessoas para estarem junto com você ali no filme, desenvolvendo. E aí, colocar o nosso rosto ali também ajuda, né? E aí era isso. Eu acho que não tem mais não tem nada mais não, né? Deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa. Aqui que não... Deixa eu ver. Você que está passando, menina? Eu. Que bom. Eu não dei nem para perceber, olha que tá... Agora que eu percebi que você está aí. Maravilhosa. Aí eu acho que isso aqui também é uma parte muito importante, que eu acho que eu aprendi com Clara e com o Marcelo, assim, da gente entender e distribuir o financiamento disso tudo, né? Como é que a gente financia um desenvolvimento de roteiro, assim? Que eu acho que muitas pessoas que são roteiristas e diretoras, às vezes não têm essa noção por não ter uma produtora executiva junto nesse processo de escrita para o Hubert Bals. Então, a gente colocou aqui os valores em euros, então é importante vocês terem a taxa de câmbio, né? Entendendo e distribuindo melhor cada processinho desse, né? Então, a roteirista, 9.600 euros, porque ela vai ficar o quê? Quase um ano trabalhando no filme. Então, tem que deixar esse dinheiro concentrado com ela lá. Uma consultora de roteiro, ou pode ser um script doctor, que vocês acharem melhor, né? E aí a gente tinha também tipo uma coisa de consulta, né? Um historical enfim. Não vou gastar meu inglês aqui não, tá, gente? Porque é sobre isso. Mas o inglês de festival é gostoso, aquele historical consultant. Obrigada, maravilhosa. Tá vendo, né, gente? Como é que a gente precisa de ajuda. E aí a gente deixou, tá vendo? 800 euros. Então, assim, claro que isso aqui mudou quando a gente ganhou o prêmio, porque quando a gente manda é uma coisa, quando a gente ganha, a gente pode reformular, pode readequar. E é importante que a gente faça isso de acordo com a necessidade do projeto. E aí, uma coisa muito interessante que lá fora eles têm, que são os agentes de venda, que é uma coisa que aqui no Brasil eu não sei direito se existe, assim, eu não tenho essa coisa. Mas lá vamos aproveitar que temos distribuidoras aí para poderem falar disso para a gente melhor. Estou olhando já aqui a Carla. Todo mundo queria saber, mas já tem os agentes de venda? Eu estou assim, gente, que, né? A primeira assim, experiência é sempre assim, a gente fica meio, às vezes, entendendo o que é isso. Mas é para você já vai, né, no desenvolvimento do roteiro, eles já vão pensando, e eu aqui nervosa, né, claro, eles já vão pensando em qual festival que eles vão mandar, né? Porque dependendo do festival, a sua abertura e a sua projeção é muito maior. Então imagina a responsabilidade, né? Mas a gente está falando do desenvolvimento. E eu assim, tá. E aí eu acho que essa coisa dos agentes de venda é uma coisa que lá fora tem muito. Aqui eu acho que as distribuidoras fazem isso, ficam de olho, mas não sei, eu só ouvi isso, foi lá mesmo, e foi durante esse processo de construção, de desenvolvimento de roteiro. E aí tem algumas taxas de câmbio, né, porque o dinheiro tem que vir de lá para cá, então fiquem atentos a isso, coloquem na planilha de vocês orçamentária. E também esses encontros com as produtoras, né, que às vezes a gente vai precisar investir mesmo. Tem que ir lá, tem que pagar e ver se tem alguma outra produtora, sei lá, francesa, argentina, enfim, que quer também fazer parte do filme, porque eu acho que a coprodução não é só entre 2 países, ela pode ser entre mais países. Então, isso também é uma questão que é bom a gente ter uma graninha ali específica para isso. Tá? Então, acho que fomos, né? Eu quero fazer ainda, antes de passar para a Rafaela e depois abrir para todo mundo, fazer 2 perguntas para vocês da experiência do Berbals. Assim, como é que essa presença física, depois que você é contemplado? A presença física. Vocês vão para a Holanda, não vão para a Holanda? Como é isso?
Participa do Cinemarte? Que etapas vêm depois de uma seleção assim, que seja presencial? Nossa, a gente ainda estava no meio pandêmico, você também, né? Então, e eu não sabia que a gente ia. Foi engraçado, porque quando eu fiquei sabendo que eu ia para a Holanda, porque eu nunca tinha ido para a Europa, né? Eu fiquei, gente, eu vou para a Holanda. E eu não tinha, assim, quase dinheiro nenhum, né? Eu tô assim, gente, como é que eu vou para a Holanda? E aí eles pagaram tudo, foi tudo ótimo, assim. E foi muito legal, porque a gente fez um laboratório super intenso. Como eu disse para vocês, Clara participou mais do que eu nesse processo, então ela ficou ali mais tempo debruçada, entregando as coisas que tinha que entregar, online. E aí a coisa mais legal foi isso, eu não sei se para você, mas para mim foi conhecer as outras pessoas de vários lugares do mundo que estavam compartilhando e fazendo aquilo pela primeira vez. Então, assim, conhecer a galera do Nepal, da África, da própria Holanda mesmo, da Alemanha, isso me motivou muito. Porque você fica ali, você vê os projetos, você sente junto com todo mundo que está, sabe? Essa foi uma boa experiência. E foi lá, porque a gente fez isso online e depois a gente se encontrou lá. E aí é uma energia, né? Uma energia de alegria, assim, porque você está vendo que tem outras pessoas no mundo que gostam de fazer a mesma coisa que você. Então, isso também foi muito massa, assim. E, claro, a gente teve muitas rodadas de negócios lá. Então, a gente ficava, tinha um horário marcado, e as pessoas sentavam na mesa para saber do seu projeto, como é que funcionava, enfim. E aí, o Marcelo e a Clara falavam mais, assim, eu ficava mais de ouvinte. Para mim foi um pouco diferente, porque a minha edição foi em 2019. Então, saiu o resultado em novembro de 2019. Um pouco depois saiu o resultado que o curta que eu tinha colocado na inscrição acabou entrando em Roterdã. Então, eu pude ir para Roterdã, inclusive o Sebrae, que patrocinou para eu ir de Alagoas, porque eles não pagavam, enfim. Aí eu fui para Roterdã com um curta, e lá eu acabei conhecendo a equipe do Robert Balls, e porque tem uma coisa muito interessante lá, que algumas pessoas que patrocinam o Robert Balls são pessoas físicas, assim, da classe média holandesa, que pagam como se fossem mecenas, só que mecenas com, sei lá, 20 euros por mês. Então, eles fizeram meio que um jantarzinho, assim, um lanche para a gente conhecer as pessoas. Eram pessoas super diferentes. Isso foi super legal. E eu conheci a equipe da Holanda. O quê? Eu cheguei atrasada nesse jantar, eu não consegui. Aí eu falei, Jéssica, desculpa. A Jéssica. A Jéssica é maravilhosa, né, gente? Mas eu tive que pedir desculpa, porque eu cheguei muito atrasada, já tinha acabado o jantar, foi triste, mas enfim. Foi. Lá eles fizeram esses 2 eventos, assim, que a gente foi, eu e Petros também estava lá. E assim que a gente voltou para o Brasil, foi a pandemia. Então, mudou muito o processo. Eu participei do Cinemarte e a equipe, a partir de um programa chamado Boost NL, que eles pegam, foi o mesmo que você? Você se inscreve no Boost NL, porque o Cinemarte é um mercado curatorial. Então, você não paga para participar do mercado, seu projeto é escolhido. E aí o Boost NL, ele é especificamente para projetos que participaram do Robert Balls. É uma seção paralela do Cinemarte, que você tem as mesmas vantagens de quem participa do Cinemarte. E aí foi todo online. Todo o meu processo foi online. E assim, eram reuniões, sei lá, foram umas 50 reuniões com pessoas, assim, reuniões de meia hora. Muitas palestras. Eles também dão para a gente consultorias, e eu pude escolher com quem eu queria me consultar, assim, enquanto roteirista, né? E eu, além dos consultores de roteiro, encontrei com realizadores holandeses, e eu pedi alguns profissionais. Por exemplo, eu falei com uma psiquiatra adolescente. Eu tinha, a princípio, pedido um policial, porque o filme... Só que depois eu mudei de ideia, porque um policial da Holanda não tem nada a ver com um policial maçoense do Brasil, né? Sim. Aí... Enfim, muitos encontros, muitas pessoas. E o melhor, assim, eles mantêm contato até hoje. Eles mandam, assim, o pessoal, não que eu conhecia apenas, mas o pessoal do Robert Balls, eles estão sempre perguntando em que pé está o projeto. Porque, para eles, é muito interessante acompanhar a evolução do projeto. Eles querem que o projeto seja realizado, né? Inclusive, eles proporcionam a estreia do filme. Quando você passa no Robert Balls, eles pedem a sua estreia. Ou a estreia Benelux, que é Países Baixos, Bélgica e Luxemburgo, eu acho. Ou a estreia mundial, no caso, assim, se seu filme não passar em algum outro festival que você queira estrear, eles garantem a estreia mundial, eles têm uma sessão no Festival de Roterdã só para isso. Então, realmente, é um programa
que pega o seu filme do desenvolvimento, e se você conseguir produzir, você já está garantido uma estreia em um grande festival. Então, eles têm essa intenção de alimentar o filme mesmo e os projetos que são escolhidos, né? Eu acho é muito bonito assim a relação que eles têm de interesse, sabe? E não, é isso mesmo. E é muito legal assim o Boost NL, que é esse programa, né? A gente tem essas consultorias que assim tem as rodadas de negócios que a gente tem que fazer, que é tipo essas mesinhas aqui que ficam no espaço lá do festival, que faz parte do Cinemart, mas que inclusive às vezes é até um pouco confuso, porque você vai para lá, mas você tem um pedacinho assim que é do Boost, sabe? Os projetos do Boost NL. E aí tem as consultorias, e as consultorias são fantásticas. E realmente você pode escolher quem são os profissionais e as profissionais que você quer que leiam o seu roteiro. Então, assim, a Clara teve uma consultoria com uma roteirista francesa, eu tive uma consultoria com uma diretora... como é que eu esqueci o nome dela agora, mas que ela também estreou em Roterdã, estava com o filme estreando em Roterdã. E foi lindo assim, poder escutar essas mulheres, porque, por mais que são outras perspectivas e que agregam no projeto. Então, para mim, e eu acredito que para a Clara também, foi uma grande experiência assim, que o programa realmente proporciona. Então, em termos de experiência, de carinho, assim, foi massa. E teve uma coisa lá em Roterdã também, que a gente achou muito legal, que era... Quando a gente apresentava os pitchings, porque a gente tinha que apresentar os pitchings, né? Eram 8 projetos, eu acho que são selecionados, do Hubert Bals. A gente tem que apresentar os pitchings, e aí a gente tinha esse momento de feedback. E aí foi legal, porque eles ensinaram para a gente, assim, com tanta delicadeza, como que você dá um feedback para um projeto, né? Tipo, então, você sai da sala, aí fica o grupo reunido discutindo o que falta. Esse processo foi fundamental, assim, porque a gente entende que é possível você, às vezes, dar para o outro, né, uma crítica, assim, ou uma perspectiva que não seja violenta, sabe? Que não seja algo assim, nossa, o projeto está horrível, faz de novo. Então, isso também foi um aprendizado que eu tive lá em Roterdã, assim, que foi muito bonito e que eu estou compartilhando aqui com vocês. Enfim. Não sei como é que... Não, tá. Estou aqui controlando, estou aqui mediando. Não, obrigada por compartilhar essa experiência. Realmente, o Berbaus é um programa único, assim. Eu não sei se tem outro assim de desenvolvimento com essa estrutura, com essa entrada, né, com esse... Então, muito interessante ouvir esse relato de vocês. Eu acho que eles recebem assim, em torno de 600 inscritos, né, para selecionar 8, é muitíssimo concorrido. Mas existem outros fundos, né, outros que são menos visados, outras possibilidades. E a ideia de trazer a Rafaela é trazer um pouco uma outra forma, né, que o projeto Sangue do Meu Sangue teve uma... Por coincidência, não. Eu sou produtora desse projeto, do Sangue do Meu Sangue, então também posso fazer algum relato de produção aqui a respeito dele. Aqui no FAC a gente tem, né, o nosso fundo costuma ter linhas de desenvolvimento, então acho que essa tabela aí, Karen, ajuda até quem estiver pensando aí projeto de desenvolvimento por aqui pelo fundo do FAC, os realizadores daqui, acho que a grande maioria já acessou esse fundo. O FAC é realmente... um ótimo fundo, ficamos muito felizes de tê-lo aqui, só queremos que ele cresça mais, ou, na verdade, nem só cresça, né, que os recursos que são destinados a ele sejam utilizados, né, que acho que se isso fosse feito, estaríamos muito melhor do que estamos. No caso, eu gostaria que a Rafaela dissesse como é que foi esse processo para ela ter entrada a esse fundo, porque eu acho que o processo de como chegou lá é muito diferente, não foi um processo seletivo, foi uma outra estratégia que mostra como existem outros caminhos dessa articulação. E aí, se puder dizer, Rafa. Primeiro, agradecer. Eu acho que a fala tão generosa, você abrir sua planilha, abrir seu material, isso é realmente muito, muito bonito de ver, né? Essa forma de compartilhar o conhecimento, né? Porque, às vezes, essa é a parte difícil, né? Que você não aprende, você não entende, se você não fala com alguém que já fez aquilo, né? Então, ter isso daqui projetado, obrigada, assim, muito, muito, muito bom. Não, eu acho que o fundo de Nouvelle Aquitaine isso é um fundo muito mais desconhecido, né? Assim, eu mesma não sabia da existência dele antes desse primeiro contato, enfim, dessa proposta. Eu acho que não tem como falar disso sem falar também da trajetória de um curta que eu fiz em 2018, que a Dani
coincidentemente ou não, também é a produtora. E que esse filme teve uma carreira super interessante. A gente... É até engraçado isso, falar do tipo dos nãos, né? Mas é um filme que, assim, que a gente fez, a gente estreou aqui na Mostra Brasília, e eu fiquei mandando para festival e não entrava em nada. Aí eu, foi, né? Então é isso. Vou colocar no YouTube. Aí, de repente, entrou em Sundance. Aí, depois que entrou em Sundance, assim, aí recomeçou, né? Aí eu mandei de novo para os outros festivais que eu já tinha mandado, enfim. Aquilo, né, gente? Um selinho realmente faz muita diferença para as pessoas verem o filme, assim, é impressionante. E aí, com esse filme, eu entrei num festival francês chamado Biarritz América Latina, e foi com ele que eu descobri um pouco desse universo ali que existe na França, que a gente aqui, enfim, só entre nós, assim, a gente fica brincando que são os festivais da Copa Colonial, né, assim, da França. Então, assim, se não me engano, são 3 festivais que eles abordam... o foco deles está justamente nesse... Né, nisso que a Laís falou, desse que eles chamam de sul global. Uma outra forma de dizer né? sul global é Copa Colonial. Copa Colonial, exatamente. São festivais voltados para realizadores desse sul global, né? E participando ali de Biarritz, é um festival que ele tem uma parte de mercado atrelado, é mais ou menos como acontece aqui com a Mostra de São Paulo. Então, quando você tem um filme selecionado, você pode enviar um projeto também de um longa-metragem, enfim. E ali você tem essas rodadas de negócio, esses pitchings, com produtores franceses que estão interessados em coproduzir com o Sul Global. E são muitas produtoras. Um detalhe importante, são dessa região de Bordeaux, né? A maioria, ou não só de Bordeaux. São. Na verdade, são todos franceses de várias regiões, assim, mas eu acho que a maior parte é ali de Bordeaux, que é essa região que abarca esse fundo de Nouvelle-Aquitaine. E, enfim, foi uma surpresa encontrar, enfim, acho que tantas produtoras que têm esse interesse. Eu acho que não é um interesse assim também, enfim, de fato são produtoras que o catálogo delas, enfim, elas sabem a potência que existe em você descobrir um novo talento de um outro país, que no momento, né, aquilo que a Karen estava falando também, né, do tipo de você ter um filme que tem uma história que fale de uma questão que é social, política, enfim, muito importante. Isso, enfim, eles sabem quanto isso chama a atenção também dos outros festivais. Então, eu acho que é uma maneira também deles, enfim, construírem um perfil de produtor. Assim. Então, eu acho que tem várias produtoras focadas nisso. E daí, nesse festival também, eu estava com uma versão desse longa-metragem, que é O Sangue do Meu Sangue. Conheci essa produtora que me apresentou esse fundo, que é um fundo local. Ele abarca desde, enfim, curta, longa-metragem, ficção, documentário. E eles têm os fundos de desenvolvimento, os fundos de produção, os fundos de pós-produção. Tem também para participação em festivais. Enfim, ele... e todos são abertos para a coprodução internacional. E isso também é muito, enfim, acho que é um ponto interessante, que no desenvolvimento a grana toda que veio ficou com a gente. Assim, acho que foi uma porcentagem muito pequena, acho que só de transação mesmo com a produtora. Assim. Ela deixou uma de produção delegada também. Isso, Então, foi bem interessante, porque é um edital que é menos visado, né? Não é tão visado quanto o Robert Bosch, mas, obviamente, tem os seus... assim, as suas dificuldades, que eu acho que essa questão de você precisar estar vinculado com uma produtora que seja da região de Bordeaux, é uma produtora que se disponibilize, enfim, a traduzir o seu projeto para poder enviar para esse fundo. Obviamente, são vários impasses aí, mas no momento que você, enfim, descobre esse caminho, existe o site lá da Alca Nouvelle-Aquitaine, tem uma lista de produtoras ali, 20, 30 produtoras, que fazem justamente esse diálogo
com países do sul global e que tem interesse em projetos, porque é um edital que abre, se eu não me engano, abre 3 vezes por ano, enfim, e para as produtoras, enfim, acaba sendo um custo muito baixo, né, para você poder inscrever. Nesse edital, a gente enviou um material bastante simples. Então, foi uma carta de intenção, um argumento e uma projeção assim de gastos, né? Enfim, se eu não me engano, foi 20 mil euros, né? 15 mil. 15 mil euros. E grande parte disso veio para a gente, então a gente pôde se pagar um pouco. E foi uma grana também muito importante para a gente poder contratar uma consultora, que foi a Xenia Riveri. E, a partir disso, o projeto, acho que deu uma crescida, assim, né? Porque a gente, com esse primeiro selinho e também com as consultorias, com a possibilidade, né, a tranquilidade de eu, enfim, poder me dedicar a escrever, né, o filme sem pensar nas contas, Os boletos enfim, tendo os chegam. boletos chegando. Então, assim, te dá um pouco dessa paz, assim, né, para você poder se dedicar um pouco à escrita, por mais que não seja também uma grana muito grande, mas, de alguma forma, você vê você sendo remunerado de alguma forma pelo seu trabalho, né? Eu acho que isso já dá uma paz, assim, também, para você sentar na frente do computador e escrever. Assim. Nouvelle Aquitaine. Alca Nouvelle Aquitaine. E aí dentro lá você consegue. Ontem eu estava olhando, você consegue essa lista dessas produtoras, assim, que apoiam. Assim, a ideia de quando eu convidei a Karen, a Laís e a Rafa foi mostrar assim, porque tem que é um programa, né? Um programa te ajuda já nessa relação de confiança com as produtoras, você já tem um caminho, assim, né, que te traça. Quando você vai pelo outro caminho, né, que assim, a Nouvelle Aquitaine é só um dos vários fundos regionais que tem na Europa toda, né? Os países nórdicos têm, o Île-de-France, a França, as várias regiões têm fundos diferentes, e os outros países também têm, né? A gente ainda tem o Ibermídia, também, que é uma estratégia de financiamento, né? Então, que é uma outra estratégia, né? No Ibermídia você consegue um financiamento, depois consegue o dinheiro de produção, você tem que devolver o dinheiro, mas é uma outra estratégia. Então, você tem muitos outros caminhos, mas aí, para esse caminho, né, por exemplo, via uma produtora na França, você tem que criar relação de confiança, porque não tem um programa, o edital não tem um programa, então você tem que criar uma estratégia para criar uma relação de confiança com uma produtora estrangeira para ela poder fazer isso, porque ela realmente só deposita o dinheiro na sua conta e espera o roteiro, assim. Então, assim, se você não tiver um mínimo de relação de confiança com esse parceiro, quem te garante que você vai mandar o dinheiro para fora do seu país, a pessoa vai te devolver o roteiro para prestar contas no seu país? É um nível de risco absurdo. Então, uma produtora não vai se submeter a esse risco se não tiver criado um vínculo de confiança. Aí, Biarritz, com esse mercado, com esse ambiente, que vai conhecer. A Rafaela conheceu a Luíse lá presencialmente, teve essa oportunidade. O projeto foi contemplado no mercado, né? Então, teve umas etapas que ajudaram nessas questões de confiança, porque eu acho que deve ficar um pouco complicado, né? Assim, daqui, você mandar um e-mail, vem aqui, me manda dinheiro para o meu projeto, ele é ótimo, maravilhoso. Não sabe nem quem você é, então tem que criar essa estratégia de onde conhecer. E os mercados são, né, esse ambiente para você conhecer as pessoas. Acho que, sem dúvida, assim, eu estar lá presencialmente, ter conhecido ela, ter um filme no festival, apresentar um próximo projeto, enfim, ela já conheceu, enfim, ela fazia parte do júri lá do mercado de Biarritz, então acho que tudo isso também, com certeza, auxiliou, assim, acho que sem dúvida. Mas eu acho que também, enfim, a gente... Bom, essa é uma experiência que eu sei ali, enfim, da França, mas em outros países também tem, enfim, né, essas possibilidades de coprodução. Enfim, a França entrou no nosso projeto como 10%, então, enfim, não tem uma exigência muito grande, assim, né, de retorno. E, a partir do momento que a gente conseguiu esse fundo, como a Dani disse, né, não existe esse programa atrelado, assim, né, esse acompanhamento, enfim, né, não existe
eles só, de fato, te dão o dinheiro e, enfim, a gente mandou o roteiro e aí? A gente está acostumado com prestação de conta, né, com mandar nota. Então, a gente fala, é isso, assim, né? Então, É um sonho para a produção isso. o sonho, assim, o sonho. E a gente pôde fazer o que a gente quis. Assim, a gente contratou uma produtora local, sabe? Então, a gente fez tradução. Deu para investir bem em tradução, que É, é a outro gente, foco. a gente realmente foi assim, contando real por real ali. A gente gastou bem o dinheiro. Ainda tem até, eu acho. Não, acabou. Acabou mês passado, assim, né? Tipo assim, em 2 anos, assim. Queira usar o que não tem. Mas eu acho que, enfim, como esse caminho, também acho que existem outros, assim, né? Eu acho que é interessante, também acho que são grandes lugares, né? A gente tem Robert Bols, enfim, tem como chamam? Tem um da Noruega também. Sorfound, enfim, que são muito concorridos, são muito visados, e, obviamente, a gente, enfim, tem belíssimos projetos que, enfim, que são visados. Enfim, a gente tem também uma tendência no cinema brasileiro já, né? A gente tem esses lugares abertos também, né? Enfim, mas eu acho que tem outros caminhos também, né? Que a gente pode ir descobrindo, assim, né? Além de Nouvelle Aquitaine, tem também um fundo muito parecido, só que é um pouco menor, que é o de Île-de-France. Que é da região de Paris, que estão os maiores produtores. Que aí é um pouco mais concorrido, então por isso que acaba sendo. Mas esse de Nouvelle Aquitaine, a gente mandou a primeira vez e foi, assim, e era um projeto, assim, que realmente, assim, depois disso que, de fato, a gente conseguiu desenvolver. Enfim, foi um projeto que, enfim, eu venho, assim, escrevendo, assim, as primeiras linhas dele vem de 2017. Esse festival de Biarritz que a gente participou foi 2019. E, a partir dali, enfim, eu passei por vários outros laboratórios. Eu acho que essa passagem por Biarritz também me facilitou a nossa passagem pelo Produit ao Sul. O Festival de Tricontinentes, eu não sei como é que fala, mas é outro. Tricontinent, é esse outro aí que faz essa casadinha também com o Copa Colonial, aí, que tem também esse mercado atrelado, enfim. E, enfim, existe também ali, informalmente, né, um circuito, né, que, por mais que não seja isso, de apartamento que você entra, né, você ganha um fundo, você já acessa o mercado, já acessa uma possibilidade de produção, enfim, mas, informalmente, existe, assim, né, no momento que você está ali no mercado desse, você encontra também com uma pessoa do La Fabrique, que é esse braço sul global do Festival de Cannes. Então, assim, tem toda uma gerência ali, né, que cuida desse nicho na França. Eu acho que seria importante aproveitar até que é apoiador também, falar do Projeto Paradiso, a importância do Projeto Paradiso aí nos 3 projetos. Acho que seria bom a gente também falar sobre isso. O Projeto Paradiso é tão bom que eu tenho medo que acabe, assim, né? Porque é muito bom, assim, né? É meu medo, assim, por favor, não acaba. O Projeto Paradiso, eu entrei a partir do Prêmio Cabiria, que é um festival que, enfim, aconteceu agora, 2 semanas atrás. É um festival de filmes e de roteiros, e tem um lab também atrelado, voltado a narrativas com protagonismo feminino e escrito por mulheres. Eu escrevi O Sangue do Meu Sangue, acho que foi a primeira versão também do roteiro, e eu fui contemplada, enfim, ganhei o festival. E foi muito interessante que, a partir do Projeto Paradiso, aí sim vira um forninho de projetos ali, né? Então, ali, de fato, existem várias oportunidades que são abertas, e são abertas a todas as pessoas para você escrever, enfim, laboratórios que eles têm parcerias, e que, se você passar, eles te dão uma bolsa, pagam uma passagem. E existe também as oportunidades que acabam circulando entre aquela rede de talentos, né, como eles chamam. Todos aqui somos talentosos,
Não? Ah, mas você foi... Ah, o seu está lá pelo Berlim, né? Não é? Não, então assim... Você ganhou. Acho que Foi só bem, tá foi lá, bem a tenho edição que não certeza. estava, né? Foi a edição que não tá. Agora É que nem a gente com Produir também, que não entrou. Eu também não sou talentosa. É. Ainda não somos. Não, somos talentosas, só não somos reconhecidas, assim, só somos talentosas. É porque eu acho que é importante falar do Projeto Paradiso nesse contexto dessa mesa, porque o propósito do Paradiso é realmente investir no desenvolvimento de projetos. O foco é roteiro, esse é o foco. Eles abriram outras frentes, mas começou com essa estratégia de precisamos investir no desenvolvimento de projetos. A Karen tem experiência, né? Pelo Projeto E a Paradiso. Rede Paradiso são elas, né? Assim, são mulheres muito legais, assim, que se organizam muito e investem em CPFs, né? Então, assim, o projeto é de quem, né? Ainda mais nessa fase de desenvolvimento, que geralmente é a roteirista e foi, né? E às vezes aí tem, no caso, às vezes é a roteirista e a diretora, ou às vezes é a roteirista junto com a diretora, porque, enfim, são formatos. Então, acho que a Rede Paradiso é um lugar também assim de dar atenção para quem são as pessoas que estão escrevendo as histórias, né? E quais são as necessidades dessas pessoas. Porque é isso, às vezes a gente vai ser convidada para ir para um lugar muito legal, mas a gente não tem grana para ir até lá. E aí, como é que faz? Né? Ou que a gente quer falar sobre um projeto interessante, mas e aí? Como que a gente chega até esses lugares? Então, acho que a Rede Paradiso dá essa oportunidade para as pessoas físicas, né? Para os talentos, assim. E é muito legal, assim. Eu acho que, Laís, por favor, ganhe mais muitos prêmios para você entrar. Eu queria muito. Inclusive, o Raquel, laboratório que olha aqui pra gente. por favor, Paradiso. Mas o laboratório que eu falei, do Porto Iracema, um dos prêmios, que eu não ganhei, infelizmente, mas um dos prêmios era a Bolsa Paradiso por 6 meses, né, que era incrível, que era o prêmio que todo mundo queria. E um projeto muito bom ganhou, de um amigo meu. Então, esses laboratórios brasileiros também, de diferentes... essas redes de mercado de laboratórios brasileiros, abrem portas muito grandes que podem levar a esses fundos internacionais. E eu tenho certeza que foi o caminho que eu fiz que levou, assim. Que, no caso, tem um pitching, no Porto Iracema, no final tem um pitching, você apresenta, vai estar lá a Paradiso, vai estar lá um monte de gente que eles convidam, assim, de produtores, distribuidores, e foi essa coisa, um contando para outro sobre o pitching, que eu cheguei nos produtores que eu estou agora. Então, tem muitos projetos distribuídos pelo Brasil que são muito eficientes para levar você para o desenvolvimento do filme. E, no meu caso, do Quatro Meninas, a gente ganhou um prêmio, né? Então, a gente ganhou o prêmio do Hubert Baus e aí a gente ainda ganhou um prêmio em dinheiro da Paradiso. Porque essa é uma das propostas, um dos focos, investir nos CPFs. Então, peraí, você ganhou esse prêmio a nível mundial, então a gente vai te premiar com mais um tanto de dinheiro aqui. E foi assim que aconteceu. Uma última coisa que eu queria falar, que é cuidado com o fuso horário na hora de escrever o projeto. Porque isso é uma coisa que conta muito. Às vezes a gente está aqui no Brasil, linda, maravilhosa, escrevendo, e aí o fuso de fechamento lá do outro país é um outro horário. Então, assim, se atentem ao fuso, porque isso, de fato, é um detalhe, mas é um detalhe que conta muito, porque às vezes você está achando que está dentro do prazo e não está. Então, cuidado com essa questão do fuso horário também. Boa dica. A gente que gosta de deixar tudo para a última hora. O brasileiro é bom nisso. Bem, gente, eu acho que, né, depois de fazer essa explanação, fica o convite para acessar, para quem não conhece a Rede Paradiso. Eu, como produtora, eu me organizo muito pela página da Paradiso, porque eles estão sempre divulgando as novas datas, eu sei onde estão as oportunidades, então ali assim, para quem está desenvolvendo o projeto, eu acho mandatório, tem que estar assim, tem que estar lá salvo, favorito, e ainda tem o Show Me the Fund, que eles lançaram, que tem uma listagem de vários fundos. Aquilo ali é um tesouro, vou aqui passar o meu microfone para a Tal, que ela vai circular aí para quem tiver perguntas, levanta e que ela passa para vocês poderem fazer. Que é bom que seja no microfone, que a gente consegue escutar aqui depois, tá bom? Oi, gente, bom dia. Sou o Marcos. Obrigado por trazer aqui os caminhos de vocês para a gente. Eu queria tirar uma dúvida, assim,
eu acho que não é exatamente o caso do projeto de vocês, mas eu vou dar um exemplo de um projeto que eu estou no meio do caminho com ele para exemplificar. Vocês falaram, eu entendi que todas vocês passaram por essa etapa do desenvolvimento, junto com esses fundos, né? Do roteiro. Eu, no caso, estou com um projeto que é um documentário, e o documentário é sempre esse roteiro muito em aberto. E ele já foi produzido, né? Eu já captei no ano passado, ao longo das eleições, nos 2 turnos. E agora eu vou montar, mas esse roteiro ele vai ser, obviamente, reescrito, né? A gente fez basicamente uma pesquisa e um trabalho de campo. Vocês acham, assim, pelo que vocês trocaram de experiências, até com outros realizadores nesses lugares, que isso se encaixa, de alguma maneira, nesse perfil de desenvolvimento? Ou porque eu vou realmente escrever o roteiro de novo, né? Se vocês acham que isso estaria contemplado, assim, de alguma maneira, se tem alguma forma de reenquadrar, talvez, né, nessa forma de apresentação para esse projeto. E, de uma maneira geral, assim, no caminho que vocês traçaram, eu sempre fico nessa dúvida, né? Como eu estou realizando 2 projetos assim, de forma independente, muita coisa para o projeto começar a existir e se iniciar, né? Dar um start, a gente vai gastando ali aquela poupança, né? Vai torrando dinheiro, vai pegando emprestado, vai torrando. Como é que vocês fazem depois, e se dá para fazer, no caso desses fundos, como está sendo feito de uma maneira independente, acho que muitas vezes os combinados não tem nota fiscal, a pessoa, aquela bagunça, né? De projeto de guerrilha. E aí, como é que vocês, que estratégias vocês fizeram, que às vezes é uma forma de reinterpretar, né, o caminho de produção e de desenvolvimento para poder adequar nos fundos que vão contemplar a gente. E aí, o que vocês têm de dicas assim, nesses 2 sentidos? Pode falar. Não, eu vou pegar um celular, mas pode falar. Se qualquer coisa, eu posso falar também. Eu acho que, em relação a isso de ser um projeto que já está filmado, eu sou muito da ficção, né? Então, eu não sei, de fato, quais são os caminhos. Eu sei que, nesse fundo também de Novela Aquitânia, tem opções que são de pós-produção, por exemplo, que até um que a gente, enfim, vai tentar, né, para o nosso projeto. A única questão é que aí sim você precisa contratar profissionais da região. E aí, enfim, acho que como tem não sei, eu acho que tudo também depende um pouco da narrativa que você cria, né? Enfim, se você imagina que você filmou ano passado, tem sobre a questão das eleições, alguma coisa. Enfim, eu acho que, de alguma forma, articular essa narrativa com algo que possa ser interessante para o fundo internacional, não sei, porque eu acho que tem muitos fundos que são isso, né, que você precisa, de alguma forma, aquilo, né, ou mostrar que, enfim, que você tem, que faz sentido o vínculo com aquele país, então, aquela máxima do filme brasileiro com um personagem francês, né, que você não entende ali, né, qual então, assim, mas às vezes enfim, pode vir como é de pós-produção, às vezes, enfim, de vir de, sei lá, uma pessoa que vai fazer o som, ser uma pessoa de lá, enfim, a cor, né, enfim, porque também tem isso, que não pode ser qualquer pessoa, mas tem que ser essas pessoas que são de diretivas e criativas, né? Então, assim, é o diretor de fotografia, é o produtor executivo, sabe, assim, o desenho de som, então não são todas as funções. Mas eu acho que existem caminhos a se investigar para isso. Assim, eu não saberia te trazer tanto essa resposta. E sobre a questão essa apresentação de contas, para a gente foi entregar o roteiro traduzido em francês, que aí foi uma coisa que a gente orçou e já está. Assim, a gente não deve mais nada, vai colocar lá logo e vai ser ótimo. É isso. No nosso caso também, né, meu e da Clara, a gente não precisou fazer essa prestação de contas igual a gente faz aqui no Brasil. E agora, com o dinheiro da produção, a gente vai conseguir ressarcir, né, todo o trabalho que foi construído no processo de desenvolvimento e que não foi contemplado pelo prêmio. Então, assim, muita coisa, a Clara, assim, muitas horas de trabalho de Clara, sabe?
E isso a gente precisa valorizar, né, as pessoas que estão do nosso lado, porque eu acho que isso é a lógica, né? Porque é isso, o cinema, às vezes, eu brinco que num filme não dá um prejuízo. Eu estou investindo no filme, é brincadeira. Mas é porque, assim, às vezes a gente tem mesmo, sabe? Igual eu filmei um curta agora, foram, sei lá, R$6.500 de prejuízo num curta. E aí, como é que faz? E aí você começa a entender que não é um prejuízo, é um investimento. Você fala, não, peraí, calma. Da onde que, né, tem outros projetos, tem outras coisas. Então, essa também ter esse cronograma de entender que você não está fazendo um filme só, né, quanto diretor, roteirista, essas coisas, entendendo que você precisa, sim, às vezes, pegar sua grana, da sua poupança, e investir num filme que é seu, que você acredita. Porque se vocês não acreditarem em vocês mesmos, quanto realizadoras, realizadores, ninguém vai, entendeu? Então, é mais ou menos a lógica que eu acredito, assim, enquanto realizadora. Então, é extremamente normal, às vezes, a gente gastar o nosso tempo, que tempo hoje é uma das coisas mais difíceis. Então, se você tem uma pessoa criativa do seu lado que está disposta a dedicar o tempo dela para um projeto seu, assim, um projeto que você acredita, bicho, é isso, vai, entendeu? Não perde seu tempo. Mas, com relação ao processo de editais, eu acho que seria interessante pensar, talvez, já um edital de produção, né? Em vez de desenvolvimento. Porque lá no projeto de produção, às vezes, você pode pagar o roteirista. Você pode colocar uma rúbrica para roteiro. Não tem problema. Pelo menos é o que eu faria, né? Enfim, é isso. Só complementando já aqui um olhar de produção. Né? Quando você já tem um material filmado, normalmente você vai para um desenvolvimento, eles vão entender assim, o que eu vou ter de participação criativa aqui, né? Os fundos ou as pessoas que vão entrar como aliados. Então, acho que talvez para desenvolvimento não seja tão estratégico, porque pode dar essa impressão assim, não sei como é que eu vou participar, né, desse processo. Mas existem alguns fundos interessantes assim para pensar já essa outra etapa, né? Você pode pensar nos WIPs, né, dos Work in Progress, né? Já investi em fazer uma montagem prévia, um primeiro corte para poder apresentar. O IDFA tem algumas linhas, Vision do Réel, acho que são dois bem interessantes. E aqui do lado tem que está acontecendo agora, se não me engano, o Doc Montevidéu também. Tem um Doc SP que acontece mais para o final do ano. Eu acho assim, você com esse material ficaria com esses 4 no radar. Abre lá o Show Me the Fund, o IPS com material, porque tem algumas linhas aí para depois que está filmado. É mais difícil, eu acho que é um pouco mais difícil, porque normalmente os fundos e os parceiros eles querem sentir que eles estão criando juntos. Então, quando já tem uma coisa criada, eles vão ficar com aquela sensação assim, como é que eu vou entrar aqui criativamente, como é que eu vou participar desse processo. Então, eu acho que tem que jogar com essa narrativa, porque acho que esse seria o seu ponto fraco, sabe? De ter um material já filmado. Então, tem que saber como criar essa narrativa, como a Rafaela disse. Que eu acho que é questão de criar narrativa mesmo. A pessoa tem que se sentir cativada, conquistada. E essa dica aí, se você não acredita, ninguém acredita. É isso. Oi, bom dia. Eu sou o Thiago. Obrigado pela fala de vocês. Queria saber se vocês têm notícias se o Uber Balls aceita projetos que já tentaram outros anos, não passaram. Vocês sabem sobre isso? Não? Obviamente, acho que eles repaginaram. Eu sei. A regra é não aceitar. A regra é não aceitar. Seria uma super exceção. É difícil, assim, então eu diria que não. Mas eles não fecham totalmente a porta, mas é bem provável que não. Acho que se você pudesse, se fosse possível, acho que eles convidariam, sabe? A sensação que dá é essa. Eu tentei com o meu projeto, não consegui, e aí mandei esse e-mail no ano seguinte, tipo, oi, tudo bom? Então, eu fiz alterações no projeto, aí falei que a gente conseguiu tal fundo, tal. Aí eles, que bom que você conseguiu o fundo, porque era justamente isso que a gente poderia te dar, então boa sorte. Então, assim, não... Então, assim, de fato, tem isso também do momento do projeto, né? Então, e eles, de fato, leem. E uma coisa também que foi muito interessante é que a gente teve o feedback, assim, né? Então, você encontrou no Ventana Sur, né? Tipo assim, e ela lembrava do projeto, ela falou quais foram os pontos que foram discutidos. Então, isso dá uma, sei lá, acho que dá uma dignidade, assim, sabe, para a gente que está participando, mesmo quando a gente não é selecionado, tipo, poxa, leram, sabe? Mas é que eles querem estar no início. Eles querem estar no início.
complementando assim, porque com Produir foi diferente, né? Que a gente mandou a primeira vez, não foi selecionado, aí mandou de novo, falou que melhorou, e para eles isso era bom. Eles, nossa, que bom, a gente sentiu, porque é isso, o Produir ele espera um projeto que não esteja tão no início do desenvolvimento, porque eles vão olhar até a fase de pós-produção. Você tem até, inclusive, conversas com quem faz cor, quem faz edição, ele quer que você pense no processo como um todo, e o foco é pegar esses projetos do Sul Global e potencializá-los para a coprodução. É isso que eles querem, então... Que o foco do Produir, enfim, já é diferente, já é muito focado na coisa da produção. Então, acho que foi um lugar que a gente passou que foi muito importante para a Dani, assim, né? Para ter justamente essa tutoria de você, assim, desde você, enfim, pensar quais são os caminhos disponíveis, então, assim, de quais são os países que estão interessados, sei lá, se você vai fazer a pós-produção de um outro país, o que você tem que pensar desde o seu orçamento aqui de base, enfim, você vai ter, imagina, você vai fazer a pós-produção sei lá, na França, você vai na região ali de Nouvelle-Aquitaine, então, tipo, você vai precisar, enfim, de um tradutor, você vai precisar orçar. Lá, os formatos os exports são diferentes, enfim, a quantidade de quadros são diferentes. Então, enfim, tem várias coisas que eles vão falando assim que pegam toda a cadeia, que são interessantes. Então, como esse é um laboratório mais para produção, faz sentido isso, que a gente chegou lá, oi, tudo bom, ano passado a gente não conseguiu, mas aqui o projeto mais desenvolvido e colou, enfim. O meu projeto, particularmente, não era inicial, esse longa, no sentido de que ele não estava embrionário. O que eu acho que, assim, o projeto, para ele ser aceito no desenvolvimento, assim como no edital local mesmo, tem que... A pessoa que for julgar tem que conseguir entender exatamente o que é que vai ser produzido, né? Então, a partir dali da sinopse, do argumento, ela tem que acabar a leitura daquilo tudo do moodboard com a ideia de que ela sabe qual é o filme que vai ser produzido, como ele é, qual é o tom, qual é o gênero, qual é a história, tudo mais, ao mesmo tempo em que entende por que esse projeto ainda precisa de grana para desenvolvimento. No caso de um roteiro, é simples, assim, tipo, o roteiro pode estar ali parecendo... Roteiro não, o argumento pode estar parecendo perfeito, mas você ainda tem um longo progresso para escrever até chegar ao roteiro. Então, a remuneração do roteirista, por exemplo, já é um estágio, já é algo que justifica a aplicação do dinheiro. Mas eu acho que não pode ser um projeto embrionário, que pareça que é uma ideia, que é tipo aquela primeira coisa assim, que você conseguiu pensar no primeiro ato e acabou. Assim. Acho que isso não, porque nada garante que o roteirista vai conseguir desenvolver esse primeiro ato em diante, essa ideia em diante. E a coisa do não estar totalmente desenvolvido é só você mostrar, a partir da tabela, por exemplo, que Karen mostrou, aonde esse dinheiro vai ser usado, porque você vai pagar o roteirista, pagar uma tradução, participar de algum mercado, por exemplo, né, que você pode colocar o dinheiro para isso, comprar livros. Então, isso é onde o projeto chega. De todo modo, nas regras dos desenvolvimentos, eles sempre avisam se pode reinscrever. E aí, se você inscrever um projeto, eu acho que o Herbert Balls não aceita, mas eu mandaria e-mail, de todo modo, falando que não é o mesmo projeto, é o mesmo título e sou eu, mas não é o mesmo projeto, por exemplo. Eu acredito muito nisso, de você ficar tentando assim na cara de pau. Eu já mandei muito e-mail atrás das coisas para tentar que as pessoas assistam, leiam. E mesmo se você receber um não, tudo bem. Assim, pior das hipóteses, alguém vai te responder, vai lembrar do seu nome, talvez, em um próximo projeto, a pessoa vai ter isso na cabeça. Assim, não, ele já está tentando, então... Pode ser legal. Eu mandaria, super. Acho que tem alguns fundos, alguns laboratórios, tipo de Sundance, o Screenwriting Lab, que eles dizem, ou até para você inscrever o filme em Sundance de novo, por exemplo, eles dizem que você... eles vão assistir de novo, mas o filme o projeto precisa ter mudado significativamente. Então, é como se você inscrever de novo fosse, não um demérito, mas uma coisa que contasse mais contra do que a favor. Mas, se realmente o projeto evoluiu, massa, assim, ele vai ser julgado novamente. E aí é isso, né? Tem uma taxa de inscrição em todas essas coisas. E eu mandaria os e-mails antes de inscrever. Esse do quê? O de Sundance é um lab de 2 semanas que tem, eu acho até que está aberto, que inclusive a Paradiso está patrocinando, se não me engano. Acho que está aberta a segunda etapa.
Só passar ali a pergunta, que tem uma pessoa esperando ali, né? Vamos só respeitar aqui a fila, não tinha visto, me desculpa. Tranquilo, Dani. Bom dia, gente. Bom dia. Que mesa linda, constituída de mulheres muito talentosas. Acho que, em algum momento, a gente não vai precisar apontar, né, o fato de serem apenas mulheres compartilhando generosamente esse conhecimento, mas, enquanto a gente ainda é minoria nos espaços, enquanto a gente ainda fala por menos tempo, vamos seguir apontando. Na verdade, a minha fala não é uma pergunta, é mais um complemento ao que Karen trouxe, antes das perguntas serem feitas. Participei... bom, meu nome é Betânia. Participei esse ano de um programa no European Film Market, que acontece no Festival de Berlim, chamado Doctor Box. E ali tem uma série de mentorias, e uma das coisas que eu achei relevante, que dialoga com o que você estava falando, é sobre esse pensamento da gente não esquecer que o trabalho que não é pago no cinema independente, ele tem um valor monetário, né? Então, alguns dos players com quem a gente conversou colocavam isso muito à mesa, assim. No momento que você vai mostrar um projeto, mesmo que você já tenha filmado algo, que já esteja num lugar mais desenvolvido, coloque no seu projeto o valor daquilo que não foi pago. Então, assim, é um talento que ficou lá meses e meses escrevendo esse roteiro. Quanto que custa esses meses e meses dessa pessoa? Porque, quando você vai trasladar o que a gente faz no cinema independente para essa linguagem internacional, eu diria, é possível você explicar quanto vale o seu projeto de fato. Porque, beleza, a gente faz filme aqui, pega aí os 120 mil de curta-metragem, faz um longa-metragem, etc. Só que, quando a gente vai mostrar isso, a galera fala, esse filme vale 120 mil reais, sei lá, 20 mil euros? Que filme é esse? Né? Então, para você dar uma robustez ao seu projeto, vale a pena você, contabilizar o que não foi pago ali por falta de dinheiro, colocar como uma parceria desse profissional no projeto. Então, foi como uma associação que esse profissional fez ao projeto. E a outra coisa é pensar, e aí, assim, dá um pouco mais de trabalho, soa como uma refeitura, mas não é, mas é pensar os valores que são pagos naquele país que você está tentando pleitear a verba e fazer como se fosse um espelho ali. Beleza, no Brasil a gente paga 5 mil reais, se você traslada isso para $1 ou para €1, fica muito baixo. Mas, se você sabe quanto que um profissional é pago naquele país e você faz a sua planilha orçamentária baseada ali, você está dialogando ali com o seu produtor, com a sua produtora, ou com uma linguagem, uns valores que a galera entende. Assim. Então, acho que seriam as duas dicas que eu achei mais interessantes, pensando nesse processo de cinema de guerrilha, que a gente faz cinema independente, dá uma cara um pouco mais comercial, talvez, para ter esses diálogos com players. Muito interessante o que você falou, né? Porque, ao mesmo tempo que você está botando ali um parceiro gringo, aí uma moeda barata, ele entra com uma porcentagem muito alta, né? E a gente está diminuindo o nosso valor. É interessante aí essa métrica que você compartilhou. Obrigada. A Betânia, que vai estar aqui no último dia na mesa do estudo de caso. Maravilhosa. Obrigada. Oi, aqui. Me chamo Enfio, como cartunista. Primeiramente, eu também queria agradecer a mesa por compartilhar as experiências de vocês. Muito obrigado mesmo. A minha pergunta é mais relacionada aos primeiros passos de buscar esse fomento, né? Se vocês pudessem dar uma dica para quem tem um projeto ou um roteiro e quer apresentar para uma produtora, que dica vocês dariam? E eu pergunto isso tanto no sentido de vocês como roteiristas ou diretora, ou também na visão como produtora, e às vezes até como uma produtora internacional, né, no caso da produtora francesa e tal. Essa é a minha pergunta. Eu vou responder só para dar a primeira dica. Nunca mande o roteiro. Primeiro, que é a sua preciosidade. Assim, você não entrega assim, um ouro, e é muito difícil uma produtora ler um roteiro. Isso, assim, já digo, assim, ela vai ler um roteiro que ela já criou uma relação com a pessoa. Então, você tem que ter um material de apresentação. Por isso que sinopse, logline é tão importante. Aí eu vou aproveitar aqui o momento merchan, Cine Brasília, entrar no YouTube e ver a masterclass que teve com o Fred Burley. Você não participou? Aquela masterclass da dica de como formatar o projeto.
Então, tentar fazer essa venda. Mas, normalmente, a gente faz isso com um produtor. E você vai conhecer produtor em ambientes de mercado, participando desses eventos, de festivais. E o curta-metragem é um momento muito importante de fazer entradas quando você não tem um nome, assim, porque no curta-metragem as curadorias têm muito esforço em descobrir talentos. Então, assim, é a grande chance de fazer entrada. Essa é uma forma, mas tem várias. Eu vou aqui compartilhar, mas acho que a primeira é não manda o roteiro. Eu acho... Vou esperar você tomar... eu sinto que apresentar um projeto para alguém é sempre algo muito delicado, né? Porque, às vezes, você nem conhece a pessoa e você está querendo falar do seu projeto. Então, acho que a primeira coisa é também você criar uma conexão e conhecer a pessoa com quem você quer trabalhar. Porque, às vezes, quanto diretora principalmente, é um caminho, quase um casamento. Assim, a pessoa que vai fazer a produção executiva... É uma coisa... porque, assim, o dinheiro, ele nutre, né? É uma coisa que ele nutre o processo. Então, assim, para você chegar para alguém e trazer a sua história e falar, eu quero fazer, você tem que ter uma relação de confiança. E, realmente, mandar o roteiro, eu acho que não é o mais adequado. Eu acho que é primeiro você conhecer a pessoa, entender como é que são os hábitos daquela pessoa, aquelas, né? Quase que um... entender qual é o estilo de filme que aquela pessoa gosta de fazer também, porque a pessoa precisa estar motivada com você, né? Porque senão você não faz, assim. Isso é uma coisa meio complexo, porque tudo depende do dinheiro. Então, você vai precisar do trabalho daquela pessoa para estar junto com você. E no caso de um roteiro de curta-metragem, o caminho, assim, eu acho que é mais edital, sabe? Você realizar, assim, enquanto primeiros filmes, você ser essa pessoa, o proponente, porque você pode ter experiências boas, mas você também pode ter experiências ruins quando você trabalha com pessoas que você não conhece e que vão estar com o dinheiro do seu filme, por exemplo. Então, é algo para você se atentar, mas, assim, a gente faz cinema e a gente precisa experimentar, né? Acho que nesse lugar também de, vamos trabalhar com outras pessoas, vamos ver como é que é. E aí tem pessoas que você vai querer levar para a vida, ser sua amiga, que vai tomar café na sua casa. Tem pessoas que você não vai querer trabalhar mais. Então, também são coisas que o cinema e o processo vão te proporcionar. Mas a dica que eu dou é conheça a pessoa com quem você está, o caráter, porque eu acho que isso é o que mais vale, assim. São os traços de caráter e o que aquela pessoa quer produzir. Porque aí você consegue também entender se é isso mesmo que você quer. Ou, peraí, eu acho que é essa a narrativa. E vale isso para parceria com o roteirista, com tudo. Porque, quanto diretor, às vezes eu vou querer falar, mas será que eu quero filmar essa cena? E aí? Entendeu? E aí a roteirista tem que confiar em mim. E, às vezes, ou na produção, porque, às vezes, não vai ter dinheiro para filmar a cena e eu vou ter que cortar alguma coisa. Então, é uma coisa que... É isso. Conheça bem. E, mesmo assim, não é uma garantia. Exatamente. Acho que só complementando, acho que isso que a Karen falou do conheça bem, eu acho que isso é essencial. Assim, eu acho que não fazer aquela coisa do tipo metralhadora de projetos, né, de tipo, mandar para todo mundo, porque, enfim, somos todos, né, enfim, seres humanos. É muito interessante quando a pessoa chega com você, tipo assim, ela entende por que ela está apresentando para você, entendeu? Porque você tem no seu portfólio, você já segue, enfim, já faz filmes naquele tema, já é interessado, de certa forma, naquele gênero. Então, eu acho que isso tem que fazer um pouco de sentido. Assim. Eu acho que entender também que, eu acho, principalmente para longa-metragem, não é uma coisa imediata, assim, que você vai sentar numa rodada de negócio, ali 20 minutos, depois a pessoa, sabe? Então, assim, é uma coisa um pouco... uma construção, um acompanhamento. E não sei, assim, acho que para mim, assim, acho que até aproveitando a Dani aqui, assim, né, é muito importante isso, assim, do tipo assim, eu, enfim, fazer esse meu primeiro projeto assim grande, junto com, tipo assim, a Dani já tem experiência de longas, assim, mas eu acho que é o primeiro projeto grande da produtora dela, assim, né? Então isso faz muito sentido. Para mim, assim, não valeria a pena do tipo ir numa produtora grande que eu sei que meu projeto vai ser o 10º da fila, sabe, e que vai ficar ali parado e que tem outros talentos ali dentro, que, enfim, que já trabalha com diretores que são renomados, que vai conseguir um orçamento muito grande. Então, para mim, assim, me interessa essa relação, assim, de saber alguém que de fato se importa com o projeto, alguém que, sei lá, que quando eu queira acessar eu vou conseguir acessar, assim, né? Então, eu acho que tem essa coisa, tipo, a gente vê às vezes produtoras grandes como sendo um facilitador, enfim.
Às vezes, nem tanto. Às vezes, o seu projeto vai ficar ali parado, vai ficar meio que engavetado, sendo um projeto que, sei lá, que num fundo regional, enfim, ou com outro produtor menor, teria muita possibilidade de ser feito. Saber que tem que ser bom para a direção e o roteirista, mas tem que ser bom para a produtora também, que é uma parceria realmente, não é um favor que a produtora faz para você quando escolhe seu projeto, porque se o projeto for à frente, realmente vira uma coisa muito vantajosa para todo mundo. Então, é uma boa forma de pensar, assim, apresentar esse projeto para essa pessoa, esse produtor executivo, enfim, essa empresa produtora. Eu estou apresentando uma coisa que vai ser bom para eles também, porque, se for, as pessoas vão querer. Ninguém desperdiça um bom projeto se faz sentido para o plano de carreira ou para o currículo daquela produtora. E eu acho que faz a mesma coisa que eu penso sobre esses fundos internacionais, porque os fundos internacionais da Europa, Estados Unidos, enfim, eles investem um valor que, para eles, é muito pequeno. Por exemplo, para mim, o Herbert Balls foi 9.000 €. Isso é muito pequeno em termos de Europa. Não é pequeno em termos de Brasil, para o desenvolvimento. E vai ter para sempre, e é muito bom também para o projeto, porque, como o Rafa falou, aquele selo abre portas assim para sempre. Então, realmente, é uma parceria e uma coisa que é muito vantajosa para a gente que aplica e ganha, e para eles, porque, com esse valor, eles para sempre viram... Inclusive, se você não encontrar um distribuidor, o Herbert Balls ele vira uma parceria de distribuição no Benelux também. Então, eles querem bons projetos e nunca vai ser um favor ou uma coisa assim, um projeto... Não é isso, ninguém está pensando isso, não é uma caridade, assim, mas é uma coisa muito vantajosa para todo mundo que participa. E pode ser usado isso em termos de Brasil também, produção e direção e projeto. Oi, gente. Meu nome é Marisa. Eu tenho algumas perguntas, algumas para as meninas e alguma para a Dani. A primeira é em relação aos feedbacks dos projetos, quando chegam lá. Queria entender um pouquinho melhor em relação a esse tipo de feedback, porque um certo medo que eu tenho é de chegar lá com um projeto que faz muito sentido no Brasil, que faz muito sentido para quem está produzindo o filme, e queria saber se o tipo de feedback que eles dão é no sentido tipo de mudar o projeto para que ele seja entendível para os olhos europeus, entendeu? E, de certa forma, descaracterizar o que você está propondo ali. E essa relação assim de visões de mundo mesmo entre nós e eles, e como que se dá esse relacionamento. A segunda pergunta é em relação à curta-metragem, saca? Porque no longa, como vocês disseram, existem muitas etapas, né? Porque é um produto muito caro. Então, você tem o laboratório de roteiro, o laboratório de produção, parcerias internacionais e tal. E aí eu queria saber o que vocês pensam em relação ao curta, porque é como vocês estavam falando, é mais edital mesmo e tal. E aí eu queria saber que tipo de selo que se pode colocar num curta, seja na etapa de roteiro, ou na etapa de produção, ou até depois mesmo que o filme está montado e tudo mais. Eu acho que os pitchings que vão rolar aqui são um pouco nesse caminho, mas eu queria entender um pouco melhor o que está em jogo para... uma amiga minha está com um filme aqui, já está montado e tal. Eu queria entender que tipo de selo é dado. Eu vi que o Cardume vai licenciar os ganhadores e tal. Mas também para quem não é ganhador, eu queria entender um pouco melhor. E a pergunta para a Dani é no sentido um pouco de, tipo assim, eu acho que é mais uma proposta de reflexão, que eu acho que você não vai ter a resposta, mas é tipo assim, elas falaram desses laboratórios e redes de financiamento, e você estava falando na sua fala logo no início que o FAC é uma coisa muito grande, muito legal, que realmente, tipo assim, se for comparar com, sei lá, cidades do interior ou estados menos ricos do que o Distrito Federal, não tem o que a gente tem, mas queria entender como que o FAC e as políticas públicas do DF podem sair do só o dinheiro seco, assim, toma o seu dinheiro, para essas estruturas que alimentam todo o setor e toda a cadeia produtiva do cinema. E eu acho que o Fomento é um caminho nesse sentido, mas se vocês não tivessem proposto esse projeto, não teria acontecido, sacou? Então, a minha pergunta é mais nesse sentido de como que a gente pode começar a tentar replanejar
a estrutura de políticas públicas para que ela seja mais saudável mesmo e autossuficiente. Vou falar sobre a sua primeira pergunta. Os fundos não têm nenhum controle criativo sobre o seu projeto. Então, inclusive, não são as pessoas do fundo, por exemplo, os produtores do fundo, que fazem consultorias ou pedem para você fazer mudanças. Na verdade, ninguém pede para você fazer mudanças. O que eles oferecem para você é uma rede de profissionais de vários países para dar a opinião deles sobre o seu projeto. E, às vezes, assim como rola no Brasil também, pessoas de classe ou de regiões diferentes, vai ter algum ruído assim, de interpretação. Mas é também muito rico assim, você vê a sua história pelos olhos de alguém que não faz a mínima ideia do contexto que está. Você acaba ganhando, eu acredito, muito mais do que... Eu não vejo como nenhuma perda, assim, mas existem, sim, ruídos, assim, diálogos que não são tão legais, que você sai meio... O que essa pessoa está falando? Não tem... Mas é bom para o projeto, e isso vai acontecer também em laboratórios brasileiros, quando você encontrar pessoas que estão em outra realidade. E você falou sobre o curta. Eu acho que o curta, o melhor adesivo, assim, o melhor selo para o curta são os festivais que ele entra, né? Mais do que não consigo pensar em alguma outra coisa assim que, no caso dos longas-metragens, inclusive quando ele falou do documentário, eu pensei nisso e não disse. Eu sempre olho quais são os selos do longa-metragem, porque eu acabo descobrindo algum tipo de desenvolvimento ou de coprodução que eu não sabia. E eu procuro assim, quando eu assisto filmes que têm temáticas ou estéticas parecidas com a que eu desejo. E eu sempre acabo descobrindo alguma coisa. No curta é muito mais você conseguir participar de alguma curadoria que abre portas, como o Rafa falou sobre Sundance, assim, ou no Brasil, assim, tem vários festivais, como o Festival de Brasília, Olhar de Cinema, Festival do Rio, que são festivais maiores que abrem porta, mas às vezes o caminho não é esse, começar numa estreia de um festival mais prestigioso, assim, prestigiado, e abrir. Às vezes você começa num festival local, a distribuição, e o filme acaba rodando em vários outros lugares do país. E, para mim, é o melhor selo que o curta tem, é a distribuição. Eu acho que essa questão da distribuição... 20 minutos? Eu acho que essa questão da distribuição do curta é uma coisa muito interessante, porque a gente tem que aprender a lidar com a frustração, que eu acho que é a primeira coisa, assim, porque... na experiência que eu tive da Mulher que Eu Era, a gente escreveu em mais de, 300, 150 festivais. E a gente passou em 30. E eu lembro claramente do dia que eu estava reclamando, assim, eu estava conversando com a Clara, que é a roteirista do 4 Minutos, falando, nossa, a gente passou só em 30 festivais, não sei o quê, nananana. Ela, Karen. Aí eu, o que foi? Ela falou, você tem que agradecer que você passou em 30. E eu não sabia, porque era o primeiro filme, eu não sabia que 30 festivais era um número muito expressivo, né? Assim, em termos de rodar um filme. E aí eu reclamando mesmo, falando, 30 festivais, a gente mandou para sei lá quantos, né? E aí eu estou vendo isso agora, porque eu fiz mais outros 4 filmes. E aí, a partir do momento que eu fiz o Capitalismo, por exemplo, que é o último que eu fiz, que eu tirei, gastei pouquíssimo dinheiro no filme. Ele passou, em 2 festivais, 3 festivais. Então, assim, isso já tem mais 6 meses que a gente começou a distribuir. Então, tem filme que vai passar, às vezes, em 5, 6 festivais, e tem filmes que vai passar, entendeu? Menos ainda. Então, quando ela me atentou para isso, que ela me puxou para a realidade, eu falei, nossa, então é isso, é muito cruel, porque a nossa distribuição de curta-metragens no Brasil ainda é muito desfalcada, assim, a gente ainda carece muito de bons festivais, carece de estrutura, por, às vezes, questão de fomento de políticas públicas. Então, a gente que realiza acaba tendo que lidar com essa frustração. E aí, uma das coisas que eu estou tentando mudar agora na minha carreira é focar na distribuição de impacto. Então, assim, é tentar entender que, às vezes, o filme não vai passar num festival, mas se ele passar numa escola, fechou, entendeu? Se ele passar para mulheres com um público mais focado, que eu queira que chegue, se eu conseguir que esse filme chegue aonde ele precisa chegar, estou feliz. Entendeu? Então, isso também é uma coisa importante, de entender para quem que você está fazendo o filme. É para os festivais europeus? Para quem que você está fazendo? Então, acho que é você entender seu público também. E isso ajuda muito a você a construir suas narrativas. Porque aí você entende. E aí você chega, entendeu? Ou, pelo menos, te direciona. Enfim, é isso. Mas isso é uma outra mesa sobre distribuição. Eu acho que tem toda essa...
não sei, porque é óbvio que a gente está falando disso, né? Está falando desses selos, de quanto que, de fato, eles facilitam, assim, né, a vida. Mas, assim, existe uma romantização desse lugar também, né? Enfim, então, tipo, a gente sabe que sei lá, eu, por exemplo, eu trabalho muito também na consultoria, enfim, isso tudo eu acho que faz parte também do meu, sei lá, passar por esses lugares e ter isso faz parte também do meu plano de carreira, assim, né, de poder conseguir trabalhar só com ficção, enfim, não consigo ainda, mas, enfim, é minha ideia, mas, enfim, acho que o filme tem também uma carreira muito além desses festivais, assim, eu acho que para longa-metragem existe empresas especializadas em distribuição que dão conta disso, acho que no curta-metragem a gente ainda é um pouco carente disso, assim, né, com o curta que eu lancei esse ano, a gente está tendo uma primeira experiência assim, com uma distribuidora de curta mesmo, que aí ela faz essa inscrição em festivais, ela tem tipo um plano, uma estratégia para poder, enfim, fazer as estreias por território e pensar também essa cauda longa, enfim, né, para exibição em VOD, exibição em TV, em, sei lá, esses canais como chama, de streaming, não, de companhia aérea, enfim, acho que tem toda uma possibilidade aí. Mas, de fato, é muito raro e é muito caro. É muito caro, assim. É absurdo, assim, né? A gente conseguiu agora tudo isso, acho que porque é um momento, enfim, que a gente conseguiu aqui no FAC, a gente conseguiu uma grana do FAC, conseguiu uma parceria também muito importante com a Cardume. Eu acho que a Cardume é esse lugar assim que está olhando para o curta-metragem, assim, e a gente, enfim, produziu o curta já sabendo que ia para a plataforma deles, e eles também têm, enfim, essa rede, assim, né? Eles que trouxeram essa distribuidora internacional, justamente porque é de interesse deles também levar, né, o selo da Cardume também para mais lugares. Então, não sei, acho que a gente eu trabalho com audiovisual há 15 anos, assim, acho que agora que eu estou descobrindo, assim, né, eu acho que distribuição de curta, assim, eu fico às vezes impressionada, assim, tipo, caramba, agora que eu estou tendo uma primeira experiência disso de um curta, assim, sendo sabe, encontrando o lugar dele, assim, né, não sendo aquela coisa muito sei lá, atira para todo lado e escreve quando você dá conta, quando você não escreve passou o prazo, então, enfim, isso faz diferença, principalmente para abrir esses lugares para outros trabalhos. Enfim, eu não quero parar de fazer curta, mas, sem dúvida, existe no audiovisual essa tendência, né, do tipo assim, você já tá, agora chega de curta, né, agora você vai fazer seu longa. Então, enfim, acho que além dos selinhos, né, enfim, dessa carreira, é interessante também você ter essas, enfim, horas, né, de set, você ter experiência de gestão de equipe, gestão de orçamento, de limitações, de imprevistos, enfim. Falei um monte, não sei nem se responde essa pergunta, mas divaguei aqui um monte. Eu só vou comentar das respostas dela antes de passar para as outras. Obrigada pela oportunidade, Marisa, desses momentos de fala sobre esses pontos do Fomenta Cine. Mas, assim, acho que tem a ver a distribuição do curta com esse contexto do financiamento do longa, porque a coisa esbarra, né? É um plano de carreira mesmo, né? Como o seu curta passa, como você se projeta e como aquilo alavanca ou não o seu projeto de longa, né? Então, acho que, no fim das contas, tem essa conexão. Mas, para falar do pitching de curtas, né? Quando desenhei essa estratégia, assim, eu não me baseei muito em nenhum precedente, assim, não sei se isso acontece em outro lugar. Se acontecer, até gostaria de saber para ver como é que isso foi desenhado. Mas a ideia, assim, no nosso plano de trabalho de gestão tinha o pitching, rodadas de negócios. E aí, quando eu assumi essa frente das formativas, eu comecei a abrir muitas conversas, né, para escutar e ver, assim, né, absorver o que seriam as demandas, mas eu sempre foquei numa coisa que fosse do Centro-Oeste, porque eu, como uma visão de mundo minha, pessoal, Daniela tem uma visão muito de acreditar nesse bloco e de, sabe, toda a minha ancestralidade é dessa região, todas as histórias tudo que me motiva passa por aqui, sabe, assim, e eu vejo as produtoras, eu vejo os trabalhos, assim, eu vejo uma potência imensa, sabe, e o meu desejo é que isso vá muito, muito, muito longe para a gente, pela nossa economia local, pelas nossas parcerias. Então, é uma visão de mundo, assim, sou uma brasiliense, né, vamos dizer assim, bem barrista, né?
E aí a ideia era fazer uma coisa desse bloco e tal, e o pitching de curtas para ser um chamariz assim para novas produtoras, novos realizadores, porque eu acho que o curta tem essa potência de trazer o novo, assim, né? É onde o novo tá, onde não tá aquele carimbado, sabe? Assim, não é mais aquela figurinha, assim. Eu acho que o curta ele abre mais para isso. O longa é muito um espaço de cartas marcadas, sabe? Acaba que no mercado internacional é muito, assim, tanto que assim, quem é que consegue Arte, né? Um fundo AT, um Kleber Mendonça, um Rochal Shen, sabe? Assim, a gente aqui já assim, vai ser muito uma exceção a gente conseguir um fundo como esse, né? O longa ele tem muito já essa, não que aqui seja a nossa realidade essa, né? Mas eu achei que no curta fosse ter essa coisa da gente trazer o mais fresco e tal, e trazer o pitch e assim tem muito curta em produção, né? O que eu vou acompanhando é que tem muito curta em produção, muito curta em finalização, muito curta por distribuir. Então tem muita coisa boa nova vindo do Centro-Oeste em curta-metragem. Né? Isso era uma coisa que eu visionava. E o longa sempre teve mais espaço ou não, os que estão vindo, porque tem mais ambiente de mercado, tem o Cine Brasília, o Festival de Brasília, né? Sempre recebeu o mercado, projetos, o mercado SAP, e não via muito esse espaço por o curta que ainda não tinha acontecido. Né? Então, a ideia foi um pouco trazer isso e poder somar na finalização desse curta, porque o curta, assim, cara, é um tris, você já dá outro ganho nele, né? Se você consegue uma cor, se você consegue uma mixagem, se você consegue um dinheiro ali, 5 mil, às vezes você guarda para distribuição, ou às vezes você fecha ali, faltou fazer um foley, fazer alguma coisa. Então, a ideia foi assim, a gente consegue somar mais. Mas como vai ser, eu vou te confessar assim, que é uma experiência nova. Eu estou muito ansiosa para saber como vai ser amanhã. Então, a ideia de trazer o pitch é venda o seu projeto, traga o melhor trecho, traga as melhores potências ali, tenta vender o seu projeto para você ganhar aquele prêmio. A ideia é um pouco essa. Assim, eu quero mostrar aqui que esse projeto tem esse potencial. Mas, assim, claro que são filmes que ainda não estão no seu estágio para já estar numa tela de festival. E é um momento também para você já escutar como bate aquele projeto lá, para até já pensar a sua estratégia de distribuição. Então, o plano foi um pouco esse. Estou muito ansiosa por amanhã. Acho que é a coisa que eu mais estou esperando no Fomenta Cine, vou confessar. E também isso casa bastante com a gestão do Cine Brasília, que tem esse foco para o curta-metragem. Toda semana a gente passa um curta-metragem novo aqui na tela do Cine Brasília. Vamos manter isso até o final aí da gestão, que é 12 de setembro. Enfim, Fomenta Cine veio aí de todas essas inquietações aí que eu já comentei, né? E eu acho que o mais potente vai vir aqui das nossas trocas, isso aqui que a gente já está tendo agora aqui com essa mesa. A ideia foi sair do eixo, né? Fortalecer com o Nordeste, Belo Horizonte, Vitória, assim, trazer esses outros polos, assim, porque Brasília veio com essa vocação para a gente unir os Brasis. Então, um pouco esse sonho. Bom dia, tudo bem? Meu nome é França Newton, eu sou estudante de cinema e talvez seja uma dúvida meio de leiga, assim, mas é porque no último semestre do ano passado, eu participei de um laboratório criativo, um núcleo criativo da Relatar-se daqui, e eu estou desenvolvendo meu primeiro roteiro de longa-metragem. Assim, eu já tenho um argumento, a sinopse, logline, enfim, e próximo de terminar o primeiro tratamento. E eu queria saber de vocês, assim, como funciona esse processo de vocês organizarem, conciliarem esse processo da escrita, desse próprio desenvolvimento, com essa inserção em laboratórios, em editais, e até, por exemplo, porque para mim muitas vezes é caótico todo esse processo, até para quesitos de remuneração, enfim, esse tipo de coisa. Eu queria saber como é que funcionou para vocês, assim. Não, nada, é super profunda a sua reflexão, e a base da mesa é isso, assim, porque o desenvolvimento é uma etapa com menos acesso a recursos do que os outros, e pensar em estratégias de financiar isso é importante, é fundamental, a gente tem boletos para pagar. Eu só queria antes fazer um breve comentário, porque a Alessandra, que está logo ali, eu olhei para ela deu uma dica maravilhosa, que a gente vai compartilhar as artes para vocês poderem botar como selo, assim, no projeto de vocês. Que bom que vocês têm essa confiança na gente para ser o selo aí dos projetos, isso aí, para confirmar a participação, só para voltar nesse ponto. E eu vou passar aqui o microfone, mas muito boa a sua questão. Eu vou considerar ela. Tem mais alguma pergunta para depois? Tá, então a gente vai encerrar com essa pergunta, tá? Em termos de editais laboratórios, eu gosto muito de usar o que eles pedem como uma base para a construção do projeto. Então, sempre que tem um laboratório aberto, um edital aberto que eu quero participar, eles sempre exigem um material que, às vezes, não é o material que eu tenho ou não é do tamanho que eu tenho. E aí eu uso muito esses eventos assim como um parâmetro
para entender o que é que eu preciso construir a mais, ou refinar, diminuir, etc, etc. E é difícil conciliar o desenvolvimento quando você está trabalhando em um monte de outras coisas, em set, ou fora do cinema, ou estudando. Eu não tenho uma dica muito particular para isso, não, mas eu sei que, para mim, o que foi muito bom foi, a partir desses laboratórios, conseguir ter esse tempo dedicado ao desenvolvimento. Mas, até lá, eu estava fazendo como uma coisa que eu fazia à parte no fim do dia, ou eu tinha uma ideia, eu escrevia. E aí eu usei esse... Porque eu não sabia sequer o que era requisitado, por exemplo, de você entregar enquanto material para inscrever seu filme em alguma coisa. Eu fui descobrindo isso, abrindo o edital e abrindo o laboratório. Então, usar essas bases, ficar tentando também é bom. Se você vai construir aquele texto, inscreve logo, assim, no que tiver. Mas, em termos de dedicação de tempo, depende de cada vida, né, de como se concilia, e utilizar essas oportunidades, como essas semanas assim que tem de mercado, laboratório, para pensar no filme a fundo e ir fazendo aos poucos, no seu tempo. E a Lei Paulo Gustavo, eu acho, vai ser muito boa para conseguir essas verbas, que é muito importante dinheiro para fazer cinema, para trabalhar. Assim, a gente trabalha muito de graça no cinema. Então, sempre que tiver uma chance, ir atrás. Não, eu ia falar sobre o Show Me the Fund, né? Eu acho que você conhece a Rede Paradiso, já ouviu falar? Porque na Rede Paradiso as meninas têm um programa, né, tipo, de informações de fundos internacionais de desenvolvimento. Não só de desenvolvimento, mas tem outras oportunidades. Então, como você está começando a escrever o projeto agora, primeiro termina, né? Acho que fechar o argumento é uma coisa massa, para você terminar essa estrutura, mandar para os seus amigos e amigas que fazem cinema também, para saber a opinião, porque é sempre bom a gente, quanto diretora e roteirista, assim, ouvir a opinião, porque é isso que a gente vai fazer no âmbito profissional, né? A gente vai ouvir as perspectivas das pessoas. E se você começar pelas pessoas mais próximas, é sempre bom. Já é um exercício massa. E essa questão da pesquisa é uma parte assim muito delicada, porque eu não sei exatamente do que você está falando. Porque, por exemplo, eu às vezes quero fazer, sei lá, espaço quântico, quero trabalhar esse universo. E aí, como é que eu vou fazer? Tem que pesquisar. E aí é pesquisar tanto em questão de atmosfera visual, tanto quanto o que é essa quântica, né? O que é isso que eu estou querendo trabalhar. Então, a pesquisa ela é algo que realmente você precisa, às vezes, de ter uma verba ali. E aí, se você não tiver, segura um pouco, espera, escreve nos editais, e uma hora o dinheiro chega e você consegue, né, ter as informações que você precisa, porque a gente nem sempre vai ser bom em tudo, né? Ainda mais dirigindo, a gente não é. Então, é importante você ter ali o dinheiro para você pagar uma pessoa para te auxiliar nesse processo, porque realmente vai deixar o filme mais verossímil, né? Ou vai chegar mais perto da sua ideia. Enfim, não sei, estou aqui falando mais... Mas é isso. Eu não sei se você almeja isso, de ser roteirista também, né? Quer dizer, ser roteirista, não, você é roteirista, né? Acho que mudar um pouco também. Eu acho que tem uma... 5 minutos? Eu não vi ali. 5? Tá. Pensei, sim. Eu acho que tem acho que uma questão é que, enfim, eu assim, o meu método é muito do tipo, eu descubro as histórias na escrita. Então, assim, o meu processo da reescrita é muito, muito importante, né? E isso que a Laís falou também, desses, assim, um projeto ele vai estar sempre um pouco nesse movimento, né? Enfim, às vezes você vai ter um lugar para onde você tem que mandar uma sinopse de 1 página, às vezes você vai ter que mandar um argumento de 10, um argumento de 15, você vai ter que fazer o roteiro de 60 páginas. Enfim, eu acho que nesse processo de você ir trabalhando em cima do roteiro para você pensar, enfim, você moldá-lo, né, a cada um desses fundos, desses mercados que vão aparecendo, acho que, de certa forma, te obrigam a olhar de novo para o seu trabalho, né? Eu acho que esse é um movimento interessante também, esse rigor enfim, do sempre, quando você for mandar também, usar aquela oportunidade como um momento de você rever o seu projeto, de você, enfim, ter essa autocrítica, assim, né? Que, enfim, eu acho que, pelo menos assim,
para mim, assim, todos os meus projetos são projetos de muito tempo, muito longos, né? Então, assim, eu estou realizando um agora, enfim, e estou começando a pensar no próximo, mas que é um roteiro também que eu comecei há 2 anos atrás. Então, assim, eu acho que isso de você ter também vários projetos ali em etapas diferentes, isso é interessante, acaba te dando também um pouco desse fôlego, do tipo, em um momento que você não está tão inspirado para um, você vai em outro, ou, enfim, você, às vezes, passou um ano, você está indo naquele mesmo mercado, naquele mesmo encontro, você não realizou aquele projeto, mas você teve, enfim, você chegou num tratamento novo, você descobriu algumas coisas novas sobre o projeto. Enfim, eu acho que esse rigor, assim, quando a gente trabalha sozinho, acho que é uma coisa muito difícil de se conseguir, mas, para a nossa profissão, é muito necessário, assim, né? Você saber criar suas próprias demandas e você ir também trabalhando um pouco sozinho, né? E ter isso, assim, né? Eu tenho tipo, essa rede de colegas roteiristas que leem minhas coisas e que eu leio também. Então, isso acaba sendo muito importante, assim, você se mostrar disponível também para as pessoas para receber os projetos, porque é sempre, enfim, você nunca vai ter esse filtro, né, para todas as coisas do seu projeto. Às vezes, enfim, a pessoa não fala um comentário que de fato enfim, que você acha que é relevante naquele momento, mas que te puxa, enfim, para uma outra questão do roteiro que você acha que é interessante. Enfim, eu acho que esse diálogo com as pessoas, quando a gente é roteirista, assim, apesar de ser um trabalho muito solitário, é muito importante na construção. Bem, então aqui, só fechando aqui as dicas, tem uma assim que eu acho que é boa, é aquele stalker do bem, sabe? Aquela pessoa que você vê, que fez uma trajetória interessante, aí você fica buscando, né, como é que foi, aí vai buscando em outro, porque ali vai tendo umas dicas, né? Cada trajetória tem um caminho. Eu sempre gosto de ficar vendo como foi a trajetória para me inspirar e para ver para onde eu gostaria de ir. Bem, então, acho que encerramos aqui essa mesa. Quero agradecer muitíssimo a presença de todos vocês, foi maravilhoso. Estamos aí, demos início ao Fomenta Cine. Aí, agora, a próxima atividade é a clínica de projetos. Cada um que está aí recebeu o seu horário. Vai ser ali, vamos voltar às 12h30, né, para dar esse intervalo aí de 2 horas para almoço, resolver as correrias da vida. E, às 18 horas, tem o Fórum de Distribuição Independente, aqui também, nesse mesmo espaço. E é isso. Obrigada. Obrigada, Tati. Maravilhosa. Muito obrigada.